Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui também. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira edição da Talk Week. Nós vamos ter palestras hoje, amanhã e quinta-feira. Eu espero que sejam palestras do interesse de todos, porque a gente cuidou de tudo com muito carinho. Hoje a gente vai ter uma agenda com a abertura, depois nós vamos ter mais 2 apresentações. E aí eu queria chamar para a gente fazer a abertura nosso VP, João Bolonha. Boa tarde, boa tarde. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. E obrigado, Armando, pelo convite, né, e pelo evento em si. Bem, sobre a abertura, eu não tenho um evento específico, um assunto específico. Eu acho que o principal ponto que eu tenho aqui é agradecimento pelo momento em si que a gente tem de troca, de conhecimento. E por que isso? Eu acho que, para que esse ponto faça sentido, eu vou dar um passo para trás e contar uma história. Porque acho que chega um ponto na vida que o que você faz é contar história, tá certo? Quando eu comecei em desenvolvimento de software, isso foi no milênio passado, eu comecei em compiladores, né? E acho que, como todo mundo sempre se diverte com estagiário, disseram o seguinte: João, tem um livro chamado The Art of Computer Programming, ou Software Programming, Computer Programming. E olha esse livro, porque se você ler esse livro, você vai se dar super bem na equipe de compiladores aqui. Era uma equipe que trabalhava como se fosse um esquema híbrido, mesmo sendo há alguns anos atrás. E fui atrás do livro, né? Não tinha internet ainda. Não... E o livro era um livro do Donald Knuth. E o cara é espetacular. Assim, se vocês olharem a biografia dele, ele tem dezenas de prêmios. Eu acho que se existisse um prêmio Nobel de ciência da computação, certamente seria dele. E achei os 2 primeiros volumes do livro. Era um livro publicado na década de 70, se não me engano. Gente, os 2 primeiros livros chamavam A Arte do Desenvolvimento de Software. E tinha, sei lá, 3.000 páginas. Eu procurava, eu não achava sobre compiladores. Eu voltava e disse, pessoal, tá, não, é isso, João, vai ler esse livro e tal, ok. Hoje é muito fácil isso. Se você for na Wikipedia, você descobre. Mas isso lá no milênio passado, qual foi o manual da história que eu descobri, depois de algum tempo na pegadinha que fizeram comigo como estagiário? Esse livro ele deveria ter 7 volumes. Até hoje, só os 4 primeiros volumes foram publicados e deram mais de 3.000 páginas. O último livro, que é o 7º, que não foi publicado até hoje, eu acho que o Donald já deve ter 85 anos, eu não sei se ele vai publicar, era sobre compiladores. Então, a grande sacanagem foi que eu fiquei procurando esse tempo todo. E qual que é o ponto disso, né? O ponto é que até existe como se fosse uma discussão, uma polêmica, se produção de software, no final das contas, qual a relevância disso? A gente vai falar de transformação digital, toda empresa hoje, no final das contas, é uma empresa de software, tá certo? E existe uma polêmica, se software é arte, ciência ou engenharia, que vem exatamente desse livro, né? E eu acho que se a gente colocar de lado a polêmica em si e olhar os vários diferentes papers que existem no assunto, você tem um condensado de 2 atributos que, no final das contas, fazem a diferença, seja em transformação digital, através da produção de software, né? Que primeiro, é a busca pelo conhecimento. Então, no final das contas, a produção de software em si é extremamente baseado em conhecimento. E o segundo elemento é a atitude. Então, como você não tem um playbook, e muitas vezes, quando você está fazendo aquilo, você está fazendo pela primeira vez, você tem que ter essa busca por conhecimento meio que constante e você ter uma atitude meio que desbravadora. Então, quando você olha essa conclusão, se no final das contas é arte, ciência ou engenharia, a verdade é que é meio que uma miscelânea, porque quando você está fazendo design, você tem determinados atributos que você valoriza ali. Quando você entra, de fato, num momento de produção, são outros os atributos que você usa, né? E a grande brincadeira que se tinha na época era, poxa, se a arte da programação tem 3.000 páginas de um livro que há 80 anos não acabou, eu não quero nem ver o que é a ciência, tá certo? Então, eventos como esse, né, do Talk Week, onde a gente faz compartilhamento de conhecimento, vai exatamente nesse atributo que é fundamental. E eu acho que o segundo ponto é quem está aqui assistindo é a atitude de fato, buscar essa renovação nesse trabalho que mistura aí essas 3 palavras, onde, no final das contas, você tem, sim, um pouco dessa questão quase que arqueológica, mas você precisa ter conhecimento e precisa ter atitude, porque não necessariamente a gente já fez isso por várias vezes, tá certo? Então, eu adoro eventos como esse. Tive várias conversas com a Amanda, inclusive, sobre o formato em si. Eu acho que é algo, inclusive, que a gente vai reforçar no tempo. A gente vai fazer algo no tempo maior, aberto, sempre com essa questão de troca de conhecimento,
fomentando esse tipo de atitude que é, poxa, para a transformação digital é fundamental, tá certo? Passando para o primeiro item em si agora da agenda, eu vou chamar a Karine, por gentileza. E, de novo, gente, muito obrigado pela participação, pela presença de vocês aqui. Karine, eu não sei se vai usar o microfone mesmo. Acho que eu vou. O microfone que está linkado lá? Sim. Bom, gente, Obrigado. Obrigada, João. Obrigado, gente. Boa tarde a todos, a todas. Para quem não me conhece, eu sou Karine Nogueira, sou head aqui na Sinqia, responsável pela área de consulting e pela área de serviços de tecnologia. Queria agradecer o convite do Tiago Saldanha. Eu não tenho a pretensão aqui em 40 minutos, né, da gente se aprofundar em todos os temas que a gente vem acompanhando no processo de transformação dentro do mercado financeiro. Muito em linha do que o João trouxe, eu acho que esse espaço é um espaço mais de colaboração, de troca de experiência, enfim. Então, o objetivo aqui, antes de eu entrar até na apresentação, eu quero falar um pouco como indivíduo, né, que vem participando de todo esse processo de transformação, até como consumidora desses serviços financeiros. Não sou tão velha, mas eu sou da época onde não existia digitalização no mercado, né? Para alguns que eu já fui almoçar, eu comento que meu pai pedia para eu ir dentro de uma agência bancária trocar cheque, né, descontar cheque. E, como indivíduo, eu vi todo esse processo, né, e eu venho acompanhando todo esse processo. Então, eu acho que a arte de inovar é uma arte que se passa pelo processo da gente se transformar como ser humano, da gente acompanhar, né, todo esse processo. E eu costumo dizer, quando eu saio daqui, eu entro em qualquer loja, eu sou uma consumidora de um serviço, né? Quando eu sento num restaurante, eu sou consumidora de um serviço. E a digitalização, ela trouxe para a gente uma necessidade muito grande da gente ter processos ágeis, processos eficientes, né? Então, transformar não é apenas criar canais digitais. Eu acho que é isso que a gente vai trazer um pouco aqui na discussão de hoje, né? De que, trazendo a tecnologia para transformar o mercado e com um olhar de eficiência dentro desse mercado. Vou aproveitar que o Alexandre está andando e vou convidá-lo para vir aqui, discutir um pouco comigo. A ideia é a gente fazer um bate-bola em cima desse tema. Então, quer se apresentar? Claro. Boa tarde a todos. Obrigado aqui pelo convite, pelo espaço. Como o João falou, né, vamos curtir, trocar, como a Cá também comentou. Eu sou head de uma das operações aqui de serviço da Sinqia e venho também com a cabeça para poder aprender e transformar os nossos pensamentos em prol da Sinqia e do nosso mercado que a gente atua. Deixa eu ver. Só para... Bom, a gente vem acompanhando que o sistema financeiro ele está num processo contínuo de transformação, né? O processo não aconteceu hoje, é um processo que vem acontecendo há mais de 10 anos, obviamente muito impulsionado nos últimos anos pela pandemia, onde forçou os bancos tradicionais a se reinventarem nos seus modelos de negócio, e a gente entende que não é um processo que vai parar, né? Muito pelo contrário, eu acho que essa evolução e esse aprofundamento que foi forçado pela pandemia tende a exigir da gente que a gente cada vez mais pense em soluções inovadoras, né? Eu ouso a dizer que processos que demoravam 1 ano para se transformar ou para se lançar novos produtos ou serviços financeiros, a gente vê hoje questão de meses, né, a transformação. O Pix, que foi lançado recentemente como uma transação financeira, a gente já está vendo evoluções no próprio Pix. Então, é um processo, e quando eu falo em termos de transformação de indivíduo, é como a gente, como consumidora, consegue trazer esses insights para uma empresa que tem como foco tecnologia e desenvolvimento de soluções e contribuir para o nosso próprio negócio, né? No passado, as estratégias de transformação ficavam num alto nível, né? Nível de C-level. Hoje em dia, não existe mais isso, gente. Não é à toa que as nomenclaturas foram mudando com o passar do tempo, né? A gente mudou de desenvolvimento de software para desenvolvimento de solução. A gente deixou de usar o termo funcionário para colaborador. Então, o que isso traz? Que o mercado mudou, o mindset mudou, né? A estratégia não tem que vir do C-level, não tem que vir da camada executiva, né? A estratégia tem que vir daquele que está consumindo na ponta, daquele que está lá no serviço financeiro, fazendo uma transferência e vendo que está tendo morosidade. A gente não tem paciência mais para esperar. Então,
nós, como uma empresa de tecnologia que está voltada ao mercado de serviço financeiro, a gente tem que trazer esse mindset inovador. E cada vez mais, lembrando que não se dá tempo para demorar 6, 7, 8 meses, 10 meses para colocar uma solução. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que fica como ensinamento que a própria pandemia trouxe. Né? As empresas que não tinham esse mindset diluído dentro das suas organizações, que existiam ainda paredes departamentalizadas, dividindo áreas, tiveram muita dificuldade e tiveram muitas perdas financeiras. Né? Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, as empresas que não se atentaram a esse movimento desapareceram da noite para o dia. Né? E a gente viu muito aqui, quando a gente olha os bancos tradicionais, com valor de mercado menor com o impacto da pandemia. Por quê? Porque eram grandes instituições, departamentalizadas, onde os projetos estratégicos ficavam em altíssimos níveis, né, que isso não era diluído, o mindset da empresa não era um mindset de transformação, e aí inovar fica difícil, e aí desenvolver soluções rápidas fica difícil, e aí entender a necessidade daquele cliente fica difícil. Então, houve um impacto muito grande nos bancos tradicionais. Não que não tenha tido impacto e que as empresas, as startups ou as fintechs também não sofreram impactos, mas a gente viu redução da rentabilidade por cliente dentro dos bancos tradicionais, aumento de risco das carteiras de crédito e de inadimplência, ambiente regulatório, por outro lado, cada vez mais fomentando a competição e a inclusão financeira. Por outro lado, a gente viu grandes oportunidades aqui para os players digitais, onde aumentou a sua competitividade. Aí, mais de 28% do total de contas hoje já rodam dentro de players digitais. Passou de um olhar de monoproduto para um olhar de crédito e outros serviços, como o próprio cashback. Né? E eu acho que aqui a grande sacada, e quando eu falo que precisa quebrar-se os silos dentro das empresas e as paredes de departamento, porque trazer a centralidade do cliente não está na mão só de um executivo, ou de uma área, ou de um negócio. Né? Fazendo um link aqui, hoje em dia, como a gente desenvolve solução, hoje a gente desenvolve solução trazendo todos para o negócio. De novo, a metodologia ágil ela não é só uma forma de desenvolver produto, ela é uma forma diferente de se pensar no produto. Trazer o cara do negócio, trazer a tecnologia, trazer o RH, trazer o back-office, integrar todo mundo é trazer conhecimento, é trazer a centralidade do cliente. Os players digitais eles investiram muito no engajamento dos clientes, justamente por ter esse olhar mais segmentado. E um dos grandes desafios que, até hoje, são dos players digitais é a rentabilidade, que ainda é uma rentabilidade baixa, quando comparado receita por cliente. Hoje está em torno de 6 a 7 vezes menor do que os bancos tradicionais. Então, assim, tem oportunidade, tem desafio, tanto para os bancos tradicionais quanto para os players digitais. Diante desse cenário, o que a gente entende como sendo um futuro de desafios, né, e incertezas nesse ambiente? Primeiro, que é um foco muito grande no crescimento inorgânico e orgânico. Aumentar a produtividade da força de venda, conversão dos canais digitais, entrar em novos mercados, explorar novos produtos e estruturar um modelo de negócio inovador. Fortalecimento da experiência do cliente. Desenvolver, aperfeiçoar e inovar modelos de atendimento. Produtos e serviços sendo criados através de um ecossistema amplo e integrado, oferecendo experiências que são únicas e personalizadas, engajando e retendo cada vez mais o cliente. Gestão de risco, maior robustez nos modelos de risco, otimização das iniciativas de cobrança, maior eficiência, simplificação do negócio, rígido controle de custo, reavaliação de toda a estrutura e capilaridade, desenvolvimento de um modelo ágil e mais aperfeiçoado para poder operar. E houve uma pesquisa da McKinsey, que são dados da McKinsey, se eu não me engano, uma pesquisa realizada em 2021, que programas de transformação executados dentro das instituições, eles trazem impactos significativos dentro dessas empresas, elevando a base de receita entre 10% a 15%, aumento de conversão em vendas em canais digitais em mais de 40% em um período de até 3 anos, e melhora o índice de eficiência entre 15% e 20%. Então, eu acho que a gente tem muita oportunidade. Nos últimos anos, tirou-se do papel muita necessidade de canais digitais,
para não perder a oportunidade e colocar em risco as operações. Mas eu acho que agora tem um grande desafio de olhar a eficiência, de olhar a operacionalização, continuar trazendo o cliente para o centro, olhar em novos serviços, olhar em retenção de cliente. É o que eu disse, a gente sai daqui, a gente mesmo, com o nosso celular, se eu não sou bem atendida, no dia seguinte eu estou abrindo uma conta digital para poder ter um serviço melhor sendo atendido. Então, nós, como uma empresa de desenvolvimento de soluções, uma empresa com serviços especializados, é a gente entender como que é a jornada completa do cliente. Não adianta eu trabalhar no front, se eu tenho uma burocracia gigante por trás, que me traz ineficiência, me traz elevação de custo, né? E como que eu, como colaborador dessa empresa, consigo apoiar, né? E aí a tecnologia ela é meio, ela não é fim, para que essa jornada seja cada vez mais trazendo o cliente, não só com olhar de conquista, mas de retenção. Vou trazer o Cota aqui, eu acho que agora é um bate-bola, falando um pouco de como que a tecnologia, hoje, sendo meio para essa atividade e sendo essencial para que a gente consiga estar servindo lá na ponta uma maior eficiência, um maior engajamento, uma melhor retenção e um melhor experiência do cliente, como que isso consegue estar envolto de todo esse ecossistema. E aí, Cássio, eu gostaria de começar, né, a participação fazendo uma simples provocação para todo mundo aqui. O João trouxe na fala dele que, quando ele começou a programar há uns 5 anos atrás, mais ou menos, no milênio passado, ele estava trabalhando com compiladores, né? Então, se a gente olhar para trás, né, assim, em retrospectiva, há 10, 15, 20 anos atrás, tecnologia ela tinha que correr atrás da área de negócio, né? Porque a área de negócio tinha muitas ideias, tinha muitas vontades, mas assim não tinha um recurso. Tecnologia era um recurso escasso, né? Então, você tem, dentro de um banco, você tem que fazer o processamento de cartão de crédito, conta corrente, antigamente, exigia várias máquinas, mainframes, que era caríssimo, isso era um absurdo. Então, era uma coisa que tecnologia estava devendo, né? Agora, hoje, nós estamos vivendo num momento que tecnologia avançou isso, ela ultrapassou isso. Então, hoje, tecnologia, de fato, ela não é mais um limitador para nada, né? Então, assim, se você olhar, na palma da sua mão, você tem um baita de um computador, que todo mundo aqui tem um smartphone. Então, os smartphones de hoje são muito mais velozes e têm muito mais recursos do que um computador top de 20, 30 anos atrás. Então, isso é o grande momento que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar, né? Começa por aí. Acho que a primeira grande provocação para a transformação digital, de fato, tecnologia hoje não é um limitador. Nós temos a capacidade de entregar, né, aqui dentro da Sinqia, né, com as nossas ferramentas, nossas empresas, né, as investidas, né, todo o nosso ecossistema onde nós estamos inseridos, nós temos tecnologia, temos soluções que abarcam qualquer coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente traz o cliente para o centro, trazemos os nossos colaboradores para o centro da discussão, então, reforço o que você estava comentando. Cada um passa a ser o agente da transformação digital dentro da empresa. Então, seja na Sinqia, seja nos nossos clientes. Então, assim, aquela conversa que, antigamente, para falar de transformação digital, a gente falava realmente com o C-Level, hoje ela já não é verdade mais. Então, hoje, o nosso analista, né, de suporte nível 1, que está conversando com o cliente na ponta, ele é capaz de falar de inovação, ele é capaz de falar de transformação digital, ele é capaz de falar para essa pessoa o que a gente pode fazer melhor, reduzindo o tempo e sendo mais eficiente naquela operação. Porque a gente tem hoje uma gama de ferramentas, né, de alavancadores que podem ajudar isso para a gente, né, pode ajudar a gente nesse momento de transformação. Então, essa é a primeira provocação forte que eu queria deixar para todo mundo aqui. E, assim, se alguém aqui quiser, né, fazer algum comentário ou debater sobre, pode levantar a mão também, que eu acho que, aqui, como nós comentamos, é uma troca. Então, se alguém concorda ou discorda, aqui o espaço é bem democrático, né? E aí, quando você enxerga para isso, tem uma outra regrinha muito, acho que a gente aprendeu na escola há muito tempo atrás, que, assim, na natureza, nada se cria, né? Tudo se copia, né? E aí isso vai se transformando. E a gente vê esse fenômeno também quando a gente fala de tecnologia, né? Aqui a gente trouxe alguns insights, né? Colocou alguns insights na tela aqui. Mas, se a gente for olhar, por exemplo, começa a falar de descentralização, de ecossistema digital,
Pix e Open Bank, Open Finance, Dark Analytics, enfim, tudo que está aqui na tela, a gente vai ver que, de uma forma ou de outra, né, na matemática, a gente ia falar assim, tem uma derivação de uma coisa para outra, né, e as coisas vão se concatenando e transformando em outras coisas. Então, se a gente fala de Open Bank e Open Finance, a gente está falando, o termo até muitas vezes ele se confunde. Por quê? O Open Finance nada mais é que uma evolução do Open Bank. Então, o Open Bank é uma coisa que, há pouco tempo atrás, era algo que a gente não pensava. Né? Tipo assim, como que você pensaria assim, Itaú e Bradesco vão compartilhar a informação do seu cliente? Você falava assim, desculpa o francês, mas assim, nem ferrando. Né? Eu acho que até não só o cliente, né, mas nós, como usuários, né, assustava imaginar como assim eu vou ter o meu dado compartilhado, né? Para onde meu dado está indo? Sim. Eu lembro que, quando começou as redes sociais, né, onde falava a gente vive um Big Brother, todo mundo enxerga a gente, era um pouco assustador, não era algo que para a gente é normal. Né? Por isso que eu costumo dizer que tudo isso que a gente está vivenciando como indivíduo, né, não só como profissional, não só trabalhando numa empresa de tecnologia, atendendo o setor financeiro, faz a gente refletir o quanto são, embora a gente fale de transformação, são evoluções que a gente vem vivenciando. Né? E cabe a gente a se atentar qual é o próximo passo. Né? O Ale trouxe aqui, nada se cria, tudo se copia, mas muitas brechas que foram deixadas por não ter se atentado, os players digitais entenderam que eram oportunidades. Óbvio, né? O órgão regulador fomentou, incentivou, mas porque, às vezes, está na nossa frente oportunidades de negócio, né? E que a gente, por algum instante, não, para mim não faz sentido, então também não vou levar isso. Hoje a gente vem falando de plataformas abertas, né? Plataformas integradas, integração de dados. Então, eu concordo com a Lei que quando a gente olha todo esse repertório de alavancas, né, de valor para a transformação, eles estão muito conectados. Sim. Né? E é exatamente o que você comentou. Assim, olha, as necessidades elas acontecem, as oportunidades acontecem, alguém vai lá e pega e faz. E o regulador vem correndo depois para poder resolver a situação. Do tipo, isso aqui ficou uma situação incontrolável, tem que ter uma lei para isso. Tipo, igual, né, a gente está todo mundo falando muito sobre isso, a lei de privacidade de dados. Né? Então, o tempo todo a preocupação insana em cima disso aí, às vezes até atrapalhando novos negócios, porque a gente não sabe aonde que vai o limite de uma coisa e outra, que o tema ainda é pouco pacificado, né? Tem muita lei falando sobre isso, mas a aplicabilidade dela ainda é pequena, porque é um assunto novo, né? Então isso é comum. Então, e as startups, né, vêm hoje acelerando muito esse processo e trazendo todo o ecossistema para dentro desse processo mais acelerado. Né? Você comentou um pouco tempo na fala que assim, o lançamento de um produto hoje não pode demorar 10 anos. Né? Não pode demorar... Cara, hoje o lançamento de um produto, se ele demora 15 dias, você já tem um grande problema. Né? Então, assim, hoje vamos fazer rápido, vamos fazer pequeno para a gente poder testar e fazer uma outra transformação na frente se precisar. E a gente tem tecnologia para isso. Né? Você estava comentando, eu fui lembrando aqui de uma situação que aconteceu aqui na Sinqia, há mais ou menos um mês atrás. Eu estava indo para o café, que a gente estava falando negócio de você poder fornecer os seus dados entre bancos e o cliente aceitar isso, né? E eu realmente também tinha essa dificuldade, né? Falei assim, cara, eu tenho um banco, eu faço tudo ali daquele banco e acabou, né? E eu estava indo para o café, tinha dois, acho que estagiários, novinhos, né, pela idade, assim, pareciam bem novos, assim. E aí os dois conversando, eu falei assim, deixa eu prestar atenção nessa conversa, deixa eu ver o que está acontecendo com essa moçada aqui, né? Aí um falou para o outro assim, cara, eu fui ali, peguei um empréstimo para poder comprar um iPhone e paguei uma taxa super barata. Eu falei assim, sério? Sim, eu paguei uma taxa de tanto e tal. Mas o meu banco não dá isso, não. Aí o outro falou assim, mas qual banco que você usa? Eu falei, eu só uso tal. Aí o outro pergunta, mas por que você só usa esse banco? Por que você só tem conta num banco? Por que você não pega as suas informações, coloca essas informações disponíveis para todo mundo, para você poder pegar um empréstimo barato, igual eu peguei aqui para poder comprar o meu iPhone? Então, assim, eu, com meus 45 anos de idade, não pensaria nisso. E o jovem, conversando com o outro, também não pensaria nisso. Então, o que eu estou trazendo com o exemplo? Olha a quantidade de oportunidade que a gente ainda tem. Né? Porque, assim, não é só
a galera com o DNA mais avançado mesmo, que ainda não está acostumado com todas essas informações. A galera jovem também, não é todo mundo que está tão conectado assim. Então, ainda existe muita oportunidade no mercado, né? Então, assim, e para poder fazer tudo isso, nós temos assim uma infinidade realmente de capabilities hoje disponível que permite a gente fazer isso. Eu estava lendo um pouco tempo atrás aqui sobre a quantidade de informação que a gente tem hoje disponível e aquilo que a gente não trata. Então, assim, falar de data science, de big data, isso é um tema que acho que já está muito comum para todo mundo. Mas, para mim, é um tema que não é um assunto tão novo ainda, mas que chama de dark data, né? Que 90% dos dados que trafegam ainda são dados não estruturados. Então, eles chamam, são esses dados que eles estão mesmo assim no limbo, vamos falar assim. E se você não se prepara, se a nossa empresa ou as empresas não se preparam para trabalhar esses 90% de dados, desses dados que estão obscuros, olha a quantidade e a oportunidade que a gente está perdendo. Então, com 10% dos dados estruturados, que a gente já faz milhares de coisas, imagina com esses 90% que a gente não está olhando. E o exemplo disso é simples. O que seria um dado não estruturado? Você pega o seu celular, tira uma foto, posta no Instagram, aquilo já é um dado obscuro. Não está estruturado, é só uma foto. Em cima daquela foto, você tem, o Instagram já sabe trabalhar isso, já está, né, obviamente, é o modelo dele de negócio que ele trabalha. Mas quantas empresas olham para aquilo e falam, cara, é só uma foto postada? Mas por trás daquilo tem milhares de coisas. Aí a gente tem as ferramentas que ajudam, né? Você tem vários, tem ferramentas de big data, você tem ferramentas aí para você poder trabalhar os dados estruturados, para você estruturar os dados e converter em coisas que você consegue trabalhar. Aí você precisa, olha como é que as coisas vão se misturando, né? Você pode colocar uma inteligência artificial para trabalhar essas informações, aprender com elas, o machine learning também. Então, assim, são todas as coisas que vão se conectando, vão se misturando para poder gerar novas oportunidades de negócio. Porque, no final do dia, gente, é isso que a gente precisa. A gente precisa gerar novas oportunidades de negócio com o mundo que a gente está vivendo, para poder gerar nova forma de monetizar, nova forma de você poder fazer a economia girar, e as coisas vão acontecendo. E está todo mundo de olho nisso, tanto os bancos tradicionais, como a Cá comentou, como os players digitais, que também estão passando pelas mesmas necessidades. Mas, assim, como eles já nasceram no mundo mais digital, eles têm um pouco mais de velocidade, e sabem usar um pouco melhor essas ferramentas. Então, isso é uma coisa interessante para a gente poder olhar se, na própria Sinqia, a gente também está tendo esse olhar. A gente está usando essas ferramentas da forma que a gente poderia maximizar os resultados da própria empresa e levar e fazer o nosso mercado pulsar como é a nossa missão. Então, assim, tem muita coisa que nós já fazemos um pedacinho no dia a dia, mas que a gente, de repente, pode aproveitar ainda mais. A gente pode fazer com que o valor que a gente leva realmente para o nosso cliente seja melhor, mais maximizado, se assim posso dizer, utilizando essas ferramentas. Concorda? Boa. Eu acho que, só pegando a deixa que você estava falando de dados, deixar, a gente também vai passar aqui a apresentação inteira falando sobre esse tema, porque hoje eu acho que é tão relevante, porque os dados ele não só traz comportamento passado, como também traz tendência, como também traz oportunidade, como também faz análise preditiva quando a gente linka com inteligência artificial, quando a gente traz machine learning. E isso tudo, eu acho que o mercado está olhando quais são as oportunidades que eu tenho com menor risco, e com ganho de eficiência operacional. E isso é capaz através dos dados. Por isso que, e aí já pegando a deixa aqui, o amplo uso de APIs é uma tendência cada vez mais forte. Hoje, a gente vê, e aí eu vou falar muito dos bancos tradicionais, que são os bancos que eu estava mais habituada a atender, eram bancos que cada um operava com um sistema. Você tinha crédito, você era cliente de crédito, você tinha lá um sistema, a área de negócio te atendia, você também era um cliente de consórcio, era um outro cara de negócio com outro sistema que não te conhecia. Ou seja, ele tinha a visão do cliente completamente segmentada. E se eu tenho a visão do cliente segmentada, cai por terra a centralidade do cliente, esquece. Por isso que eu falo que as oportunidades dos players digitais foi justamente aí, foi entender que os bancos tradicionais, além de terem muros departamentalizando as estruturas, ela não tinha a visão do todo do cliente. E aí, como que você consegue diminuir risco se você não está enxergando aquele cliente como um todo? Como que você consegue gerar valor? Como é que você consegue gerar novos serviços financeiros?
né? Como é que você consegue, até com todas essas ferramentas, se você não tem integração entre sistemas, né, tendo e trazendo a visão do cliente, perde o sentido, né? É difícil a gente falar dessas caixas de forma isolada, porque elas se conectam muito, né? Quando a gente fala de descentralização, de ecossistema digital, de Pix, Open Bank, Open Finance, Dark Analytics, que o Ale comentou um pouco, que é uma tendência muito forte, que é entender esses dados que até então não estão sendo estruturados e traz muita informação do comportamento daquele cliente, blockchain, privacidade, servidores em nuvem, se a gente não olhar para esse aspecto completamente integrado, né? E que hoje, graças a essas ferramentas e a tecnologia, já é capaz, né, de fornecer essa visão do cliente como um todo. Sim. E isso assim vai gerando outras transformações, né? Ouvindo você falar, hoje, pensa só, né? Você pega um player novo que está entrando, uma fintech aí. Se ela fosse entrar nesse mercado financeiro há uns 15, 20 anos atrás, acho que ela teria, de cara, uma barreira gigante ali em termos de investimento de tecnologia. Vocês concordam? Porque, poxa, era caro você comprar servidor, era caro você investir em máquina, era caro um monte de coisa. Aí, hoje, a fintech ela quer lançar um produto qualquer. Primeira coisa, ela não precisa nem ter o sistema pronto para poder lançar o produto. Ela, às vezes, com o próprio WhatsApp, ela testa o modelo. Ela cria um grupo no WhatsApp, manda uma mensagem para todo mundo. Vou dar um exemplo simples, construindo com vocês aqui agora. Ela está querendo fazer, sei lá, lançamento de Pix parcelado. Esse é o modelo que ela quer testar. Então, ela cria um grupo e fala assim, gente, todo mundo que quiser fazer aqui um Pix parcelado, manda para mim no particular, que eu mando para você o dinheiro na sua conta e depois você me paga em X vezes. Testei o modelo. Acabou. Não preciso mais comprar um servidor, fazer um teste. Tal. Não, testei o modelo. Funcionou. Agora eu quero lançar então, um produto em larga escala. Tá bom, eu vou ter que ser um banco? Eu tenho que criar, então, toda a minha estrutura? Não. Hoje eu tenho bancos de barriga de aluguel que eu vou lá e testo o modelo com os caras. Muito mais barato. Eu vou dividir minha fatia de mercado com aquele cara e acabou. Aí, na outra ponta, o cara que é o banco de aluguel, por exemplo, poxa, esse cara tem que investir em máquina, ele tem que investir em infraestrutura. Antigamente, ele tinha que comprar, ir lá, fazer uma requisição de compra, etc. E poderia, dependendo do banco, demorar 3 anos para uma coisa que fosse urgente, que era um servidor novo para a produção. Hoje, esse cara, muitas vezes, ele vai lá no Amazon ou em qualquer cloud, dá 2, 3 cliques e está disponível para ele mais um universo de dados de servidor. Então, assim, alavanca a tecnologia sendo meio de construção para uma transformação digital, de novos negócios impensados. Né? E se a gente for olhar essas tendências, hoje, isso é uma coisa que a gente ouve muito falar e a gente, às vezes, não entende qual é a complexidade disso. Mas, muitas vezes, esses bancos grandes, hoje, eles não estão sofrendo um ataque de um concorrente direto. Esse cara está sofrendo um ataque de uma empresa que, muitas vezes, não está nem no segmento dele. Mas o cara resolve uma dorzinha de uma forma tão eficiente, tão rápida, lança um produto de forma tão rápida que atende uma dor tão específica que o bancão não consegue, que esse cara vai ficar para trás e perde um baita mercado. Né? Não aproveita as oportunidades. Mas por quê? Hoje, isso tudo é possível, que nós temos várias alavancas de tecnologia que é o arcabouço de tudo isso. Né? Então, é inimaginável, assim, há pouco tempo atrás, você ter servidores na nuvem que pudesse te dar esse tipo de facilidade. Né? Ainda a gente estamos direto com os bancos tradicionais, ainda existe várias coisas que tem muito preconceito ainda, ou muitas coisas que não estão bem apaziguadas dentro dos bancos tradicionais, para não permitir usar tão amplamente esses servidores em nuvem. Mas, cara, essas barreiras já estão caindo. Quando você vê assim, o próprio Bradesco indo para uma situação onde utilizar servidores em nuvem é algo que está sendo muito bem estudado,
você fala assim, cara, então chegou em todos os níveis, porque o Bradesco ele é mais conservador, né? E isso faz parte da cultura. O próprio DNA. Né? O próprio DNA, e está tudo certo, não tem modelo certo ou errado, mas quando acontece naquele segmento, né, que o mais conservador consegue entender o valor que aquilo tem para ele, então toda a cadeia de valor do mesmo ecossistema começa a mudar e olhar de uma forma diferente. Aí vem os legisladores e começam a colocar de novo leis para proteger alguma coisa, para poder segurar com que aquilo não faça não deixe que a coisa desande. Mas, assim, a grande mensagem que eu queria falar sobre isso, sobre a transformação, é que hoje não existe barreira tecnológica para isso. Então, assim, qualquer modelo de negócio que a gente quiser implementar dentro do mercado financeiro e fazer a mistura de banco com corretora, com casa de câmbio, com seguradora, que é o que o Open Finance fala, isso é uma realidade. Então, hoje, você, como consumidor e detentor dos seus dados, você consegue negociar com qualquer ponta, né, do mercado financeiro, para que você tenha taxas melhores, para que você tenha produtos melhores segmentados para você. Porque hoje isso é possível, de acordo com as novas regras, né, que entraram em vigor agora no final do ano passado, que essas empresas podem trocar informação entre elas. E isso pode te favorecer. Então, você, como diz a Cá, no centro da informação, né, você no centro do mercado, né, o olhar sendo para o consumidor, isso facilita para que você, consumidor, tenha mais poder em fazer essas negociações com os outros players que estão aí. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. Então, eu, com 45 anos de idade, tenho que aprender com aquele estagiário de 19 anos como que eu posso fazer com que a minha informação seja valiosa para mim também, e não só para os bancos, né, para eu negociar melhor as taxas, os produtos que eu vou receber daqui a pouco. Né, porque eles têm que estar preparados para isso. E quem não estiver preparado para isso está fora do mercado. Daqui a pouquinho vai ser engolido por uma fintech que vai resolver isso com muita tranquilidade. Por isso que eu comecei falando que, para inovar, precisa se transformar. Né? Eu acho que isso passa, antes do profissional, por uma questão de indivíduo. Né? Não dá para você entrar numa empresa de tecnologia que atende o mercado financeiro e esquecer que, quando sair daqui, você é consumidor daquele serviço. Né? E não trazer isso como um mindset inovador para dentro da empresa. Eu vi que a gente já está nos finalmente, assim, olhando um pouco o futuro, tá, gente? Aqui a gente trouxe o repertório, alavancas de valor, o centro da tecnologia, temos tecnologia para avançar, o mercado está em movimento, a gente não tem tempo mais para achar que a inovação vai demorar 6 meses, 1 ano. O processo de inovação, de novos serviços, de novos produtos financeiros, a cada dia que passa, a cada notícia, a cada momento que a gente entra num exame, num valor econômico, a gente vê o mercado se reinventando. Então, cabe a gente refletir como consumidor e como empresa, como que eu transformo o meu negócio. Mas eu acho que, nesses últimos 2 anos, muito impulsionado pela pandemia, a gente acelerou muita coisa. Né? A gente correu para criar canais, a gente correu para atender os gargalos que a gente entendeu que o mercado ainda estava sofrendo. O que eu acho que agora fica para os próximos anos é como que eu ganho eficiência, né? Como que eu trabalho essa jornada, né? Através de todas essas tecnologias, né? Como que eu diminuo o custo, né? Como que eu faço uma boa gestão de risco. Então, olhando, óbvio, com a centralidade do cliente, trazendo inovação, repertório inovador, é como que agora, em toda essa jornada do cliente, e não só numa jornada onde ele faz o relacionamento comigo, onde ele entra num app meu, onde ele se relaciona, fala comigo, como que eu consigo, através de chatbot, através de inteligência artificial, através de hiperautomação, que traz aqui machine learning, inteligência artificial, ganhando eficiência, né, transformando a capacidade humana numa capacidade mais estratégica e não de execução. Como que eu gero maior rentabilidade para o negócio, né, de forma mais segura. Então, de novo, aqui são as alavancas, mas eu acho que a gente tem aí um caminhão de oportunidade para poder estar trabalhando, não só num aspecto de inovador, como serviços e negócios financeiros ou produtos financeiros, como também dentro de casa, se organizando para gerar maior eficiência, uma jornada muito mais elaborada. Como eu vi que já tem 5 minutinhos, só falando um pouco, então, aqui dentro da unidade de serviços e consultoria, né, como que a gente atende, né, como que a gente consegue estar apoiando os nossos clientes em toda essa jornada. Para quem não conhece, a consultoria que a gente tem hoje dentro de casa é a consultoria
que foi adquirida em 2009 pela Control Bank, que é o nosso braço financeiro, com conhecimento e know-how em estruturação de serviços financeiros. Em 2018, a gente agregou competências do Torque, com um olhar de inovação e transformação. Então, a consultoria, hoje, ele é um braço muito forte para apoiar as empresas em estruturação de produtos e serviços financeiros. Então, a gente trabalha desde o estudo de viabilidade econômica, construção de um plano de negócio, até a parte de estruturação e pedido de autorização do Banco Central. E a gente tem toda a parte de services, onde a gente trabalha essa jornada do cliente, desde a construção de um front, de uma nova solução, de uma nova jornada, desenvolvendo soluções com ganho de eficiência, soluções não só para front, como para back, sustentando esses clientes e sustentando essas soluções dentro da casa do cliente. A unidade de serviços e consultoria ela é muito integrada com a unidade de software. A gente costuma dizer que a nossa solução para o cliente é a solução da melhor jornada, e não da questão da venda de um produto específico. É como que eu atendo o meu cliente na melhor jornada e na melhor necessidade, dentro da cadeia evolutiva que ele está. Então, só queria finalizar fazendo um jabá aqui, falando um pouco da nossa área. Obrigada. Quem é o próximo? Gente, tem a parte de pergunta aqui que eu pulei. Vem, Armando. Vem. Boa tarde, gente. Cota, o Paulo fez a seguinte pergunta. Em um contexto onde todos estão se acelerando, seus processos de transformação e a tecnologia é quase um commodity, vocês acham que a Sinqia precisa avançar em competências de design nos seus times de produtos? Vocês acham que é necessário avançarmos com a melhor relação entre devs e product designer para que consigamos construir experiências realmente encantadoras para nossos clientes? Eu acho que a gente está nesse processo, né? Recentemente foram inauguradas as comunidades. As comunidades, ele tem como esse objetivo trazer esse olhar, né? De novo, eu não tenho uma área que só sustenta, eu não tenho uma área que só constrói, eu não tenho uma área que olha só produto e evolução. Eu acho que a gente está no caminho. Sim, a gente tem que melhorar algumas competências dentro de casa. Sim, é nosso papel trabalhar essas competências, né? Não é buscar, é people que tem que me formar, ou, putz, falta o meu gestor me direcionar. De novo, gente, a transformação, nós estamos vivendo essa transformação. Né? Transformação não é conceito, né? É realidade. Então, assim, eu acho que trazer esse mindset transformador e buscar competências para transformar as nossas soluções e a nossa jornada do cliente cada vez mais inovadora é nosso papel. E a gente está no caminho. E aí, só colaborando, cara, e acho que assim, e transformação ela não é um fim pelo fim, né? A transformação ela é um processo, é contínuo. Então, assim, como a Ká falou, tem algumas iniciativas já acontecendo, elas não serão definitivas, elas serão evolutivas, né? Cada passo que a gente der em direção à melhoria do produto, do processo, vai gerar um novo passo que a gente vai ter que fazer isso também. Então, acho que isso é uma grande mudança que a gente tem que sentir. Né? Não vou ali, vou consumir uma fonte e acabou. Nunca mais eu tenho que mexer. Não, cara, você veio para a tecnologia, você trabalha com isso, você veio para o lugar que é constante aprendizado, constante evolução. Isso não para, é PDCA constante. E, assim, eu não sei se a gente tem a consciência diária da quantidade de transações financeiras que se passam diariamente dentro dos nossos softwares. O tamanho da responsabilidade. Né? Então, assim, quando eu saio, né, eu uso um banco que é cliente da Sinqia, e eu faço uma transação nesse banco, eu tenho que lembrar que, putz, eu trabalho nessa empresa. Né? Então, temos que melhorar várias competências, né, eu acho, e cabe a nós. Por isso que eu falo, gente, a estratégia, o direcionamento, não está só mais, hoje em dia, na camada de C-level. Não tem que estar. Né, tem que estar na camada de todos os colaboradores que fazem essa empresa acontecer. Bem, obrigado, Paulo. Mais alguém tem alguma pergunta aqui, pessoal? Bem, acho que... Obrigado, Cota. Obrigado, Karine. Obrigada, pessoal. Gente, obrigado a vocês. Obrigado. Boa tarde. Testando aqui o microfone.
Bom, para quem não me conhece, eu sou o Duarte. Eu trabalho como gerente de produtos hoje, aqui na Sinqia, junto com o time do Saldanha. Queria começar agradecendo o convite, participar aqui mais uma vez do Talk Week. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, falando de um tema tão relevante, né? E pegar um gancho aqui um pouquinho no que o Cota e a Ká falaram. É difícil a gente falar de um ponto específico de inovação no momento que a gente está vivendo. É difícil a gente falar de blockchain sem falar de DeFi ou de finanças descentralizadas. Difícil a gente falar de finanças descentralizadas sem falar de Open Banking ou Open Finance, sem falar de dados. Então, acho que isso tudo se conecta, né? Vai ser um desafio, como a Ká colocou, a gente falar em 1 hora, né, de uma coisa tão abrangente, né? Um mar de oportunidades, né? E, como todo mundo sabe, a gente tem uma plataforma, um ecossistema muito grande na Sinqia, né? E que acaba aí proporcionando para a gente muitas iniciativas e muitas oportunidades. Então, ao invés da gente ficar aqui explicando o que é, né, o DeFi, explicando o que é um CBDC, a gente optou por convidar alguns players que já estão próximos da Sinqia aqui, surfando nessa grande onda, nesse mar de oportunidades, que é a parte de tokenização. Tá? Então, começar um pouquinho explicando quais são essas iniciativas, onde está inserido, quem que está participando disso, e aí eu vou convidar o pessoal para vir aqui, para a gente bater um papo. Eles vão falar um pouquinho do que eles estão fazendo já nesse mercado hoje, essas startups. Depois a gente vai ter a oportunidade também de fazer uma roda de conversa, explicar um pouquinho das tendências que a gente está enxergando. E, no final, eu vou convidar o meu parceiro, o Carlão, para vir aqui também contar um pouquinho do que a Sinqia está aprontando. Né? Vem, Carlão, já vem aqui do meu lado, fica aqui. Ó. Pronto. Quer se apresentar de uma vez? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Carlos Ribeiro, sou responsável hoje na Sinqia por toda a linha de produtos de core bancário. E aí venho, junto com o Marcelo, receber alguns convidados para a gente falar das novidades que estão acontecendo nesse universo e também para fazer o teaser de um lançamento de produto da Sinqia, já plugado nesse mundo de blockchain e criptoativos. Aí vai ser bem legal. Boa, Carlão. Meu parceiro aqui, estamos rodando aí. Como eu disse, né, todo dia a gente vê aí eventos, né, muitas palestras acontecendo, muitas novidades, um regulador falando, uma inovação, muita coisa acontecendo no mercado. Então, o Carlos, como ele toma conta do Core Bank, eu estou mais inserido aqui na parte de investimentos e fundos, a gente fez uma duplinha aqui para tentar acompanhar todas as novidades que estão tendo aí nesse mercado. Tá? Um dos assuntos que a gente tem participado aí, junto com a Fenasbac, é o programa Next, né? Que faz ali estudos, piloto, utiliza ali até a plataforma Lift para poder testar o real digital. Né? Quando a gente fala de real digital, a gente está falando de CBDC, que são as stablecoins reguladas pelo Banco Central. Tá? Aqui no Brasil, a gente já tem a tal da BRZ, tem aí atingido até picos de transação, né? de movimentação, volumes transacionais já de real digital, entre aspas, porque é um BRZ, na verdade, lastreado no real, né? Que já está acontecendo. Então, dentro desse contexto, a gente tem participado do piloto com algumas startups, e um dos nossos convidados que vai falar um pouquinho para a gente aqui, vai fazer um pitch, é o Henrique, da Credix. Pode chegar aí, daqui a pouquinho a gente vai passar o microfone para você se apresentar. Só vou comentar um pouquinho dos outros cases aí, Henrique, e a gente já passa a bola para a gente trocar uma ideia. Tá? Bem-vindo. Dá um salve aí, só depois eu já passo para você. Oi. Falar um pouquinho. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Henrique, sou responsável aí por parcerias com fintechs na América Latina, na Credix. E muito feliz aí de ter sido convidado. Chique, Credix. Bonito o nome, né? Falei errado aqui, Credix. Eu vou convidar o resto da turma aqui, depois a gente vai dar a oportunidade deles explicarem um pouquinho, como eu falei, né? Essa onda que eles estão surfando aí, para depois a gente fazer uma roda de conversa. Um segundo convidado que a gente vai trazer aqui também é o Vitor, o pessoal da Mercado Bitcoin, também tem aí se aproximado muito da gente, inclusive tem alguns cases em comum em clientes nossos de tokenização de fundos. Bem-vindo, Vitor. Opa, boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo convite. Estou super feliz de poder falar com vocês. Legal. Eu fiz aqui uma sacanagem com o nosso amigo, ele trouxe um PPT, eu falei, não, você vai no Gogó, vai falar no Gogó com a gente hoje, que não dá mais tempo da gente colocar o PPT. Então, o Vitor está aqui representando a MB também, é um parceiro, uma investida indireta, né, através da 2TM. A gente tem conversado bastante sobre tokens de recebível, tokens de cotas de consórcio, token de FDIC. Então, a gente vai falar um pouquinho também do que eles estão aprontando aí já no mercado. E, mais uma vez, no final, fazer uma roda de conversa. Tá? E também tem o pessoal da NetSpace, que aí o Carlão já deu um spoiler, estamos montando um produto com ele. Andrés, bem-vindo também. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês. E a NetSpace veio trazer aqui a
transação em real estate instantânea. Vou mostrar para vocês aí. O pessoal aqui não está economizando inglês, não, né? A galera está bem. Mas vamos lá. Então, acho que é essa a agenda hoje. Vamos aqui abrir agora para cada um fazer um pouquinho do pitch. Depois a gente vai poder conhecer um pouquinho mais o produto que o Carlão está montando junto com o pessoal do NetSpace. Vamos abrir para perguntas, tá? Vou passar a palavra, então. Vamos começar com a Credix aqui, Henrique. Fica à vontade. Boa. Está todo mundo me ouvindo bem? Beleza. Tá. Então, eu acho que primeiro falar assim da visão, assim, que a gente na Credix acredita. A gente tem uma visão muito clara que, eventualmente, todo ou quase todo o mercado financeiro global vai rodar sobre o blockchain ou vai ter elementos de blockchain muito relevantes. E dos maiores elementos do mercado global, mercado financeiro global, é justamente o mercado de crédito. E a nossa tese está em cima disso. Então, a gente está construindo o que é o futuro do mercado global de crédito privado, a partir de usando a tecnologia do blockchain e de DeFi para trazer mais eficiência, mais facilidade e muito mais segurança ao conseguir aí abstrair as complexidades que existem no mercado de crédito privado no Brasil, na Colômbia, no México, em países africanos, para elementos mais simples como um token. Então, como a gente funciona hoje? Acho que um dos grandes desafios também desse mundo de blockchain é que ainda há um gap muito grande entre o que é mercado financeiro tradicional e o que é mercado financeiro que acontece dentro do blockchain. E aí tem diferentes empresas, diferentes iniciativas que têm apostas diferentes nisso. Então, tem empresas que têm uma aposta um pouco mais radical em termos de descentralização do ethos do blockchain mesmo. E tem empresas que são um pouco mais pragmáticas, como a Credix, que a gente faz um mix e a ponte de elementos que são inerentemente de finanças tradicionais e elementos que são de DeFi e de blockchain. A gente construiu uma plataforma. Essa plataforma, o que a gente faz basicamente é a tokenização de debêntures privadas financeiras para conseguir atrair investidores institucionais, principalmente internacionais, para oportunidade de crédito privada. E aqui, no caso, a gente tem trabalhado com fintechs de crédito em países emergentes. Posso pegar um gancho aqui? Pode, falou em tokenização de debênture, a gente tem ouvido isso aqui também no Brasil, mas em ambiente sandbox, né? Então, muito bem colocado pelo Henrique aqui. Hoje, esse tipo de transação eles fazem fora do país, né? E aí, dentro do cenário, até depois tem um caso para a gente comentar com o MB também, dentro do cenário nacional hoje, para um fundo, por exemplo, um investidor institucional poder fazer um investimento numa cripto, alguma coisa disso, ele precisa de um veículo lá fora. Então, ele tem que aportar num fundo, um fundo compra cota de fundo lá fora, e o fundo lá fora, que já é regulado, já poder fazer o investimento num cripto, num token de debênture, aí esse fundo lá fora faz essa alocação. Então, um dos desafios que a gente tem conversado aí até dentro desse programa Next, ali com a Fenasbac, é da gente tentar montar uma operação, estruturar uma operação aqui onshore, né? Também abrindo um pouquinho para investidor institucional, que é um pouquinho também do que a gente vem conversando de crowdfunding e tal, com o pessoal do MB, que hoje também, dando um spoiler aqui do que o Vitor vai trazer para a gente, hoje eles estão bem inseridos no mercado mesmo de varejo, de tokenização. O desafio aqui seria a gente conseguir viabilizar isso para um investidor institucional. Sim, é bem comentado. Hoje a gente já fez mais de 125 milhões de reais em operações de crédito com fintechs de crédito no Brasil, e todas elas foram com investidores institucionais de fora, então nos Estados Unidos, Europa e México. E todas essas operações foram usando a stablecoin pareada com o dólar, que é o USDC. E isso tem muito valor por si só. Você conseguir trazer essa liquidez de fora de forma compliant, de forma 100% segura. Mas o que a gente tem visto, de fato, também é que tem muito valor e tem muito interesse de players brasileiros, de fundos de crédito brasileiros, que também querem exposição, não só nas oportunidades que a gente origina aqui, mas também nas oportunidades que a gente origina em outros países. E é justamente isso que a gente tem discutido aí dentro do ambiente do Next, como a gente consegue viabilizar isso de uma perspectiva legal e tecnológica também, para conseguir também trazer os investidores locais
para a plataforma. E aí vem o mais difícil, né, Henrique? A gente tem aí 20 dias para mostrar isso, né, no Demo Day, certo? Exato, No dia 29 vai ter um Demo Day do Next e a gente vai ter que estar com isso tudo pronto. Tá? Quer concluir mais alguma coisa? Senão a gente passa a bola. Vamos sentar um pouquinho, vai? Eu acho que talvez a última mensagem, antes de passar a bola, é que a Credix é uma plataforma de nível institucional. Então, isso vai de encontro que eu falei, que tem algumas iniciativas, principalmente no mundo de DeFi, alguns protocolos que são muito descentralizados e que, por conta disso, não conseguem fazer a ponte com o mercado tradicional. E a nossa proposta é um pouco diferente. A nossa plataforma ela é permissionada, ela roda num blockchain público, então a gente não tem custódia de nada, a gente consegue aproveitar todas as vantagens de um blockchain público, mas a gente consegue também trazer essa visão mais institucional de segurança, porque é uma plataforma permissionada. Então, todos os players que interagem com a plataforma têm que passar por um KYC, KYB, e acho que a gente está muito próximo também de iniciativas como o Next, está muito próximo do regulador, em todos os países que a gente tem atuado, que é justamente para garantir que o que a gente está fazendo seja perene, sustentável e, de fato, a gente consiga construir aí uma infraestrutura de crédito privado mais seguro e eficiente. Bem modelo de finanças descentralizadas, né? Eu tenho acompanhado, a gente tem feito muitos fóruns com a CVM também, tem consultas no BIMA para a gente poder tentar viabilizar essa operação aqui no Brasil. Fora do ambiente sandbox, lá a gente já sabe que já está acontecendo. Lift também, né? Bacana. Bom, Henrique, obrigado. Vamos falar mais um pouquinho ainda. A gente vai voltar com o Henrique aqui para perguntas. Eu tenho várias perguntas também, tá? Mas eu vou esperar o momento oportuno aqui. Vou passar a bola, então, para o Vitor, para a gente falar um pouquinho do MB, o que vocês estão aprontando lá. Presta o microfone. Bora lá, Vitão. Opa, vamos lá, boa tarde novamente. Primeiro, eu achei super interessante como todo mundo aqui que falou até o momento tem a mesma visão que a gente, né? Sobre o quanto a gente consegue impactar o mercado hoje em dia com a tecnologia. Eu nunca fui um cara de tecnologia, trabalhei 16 anos da minha vida com um fundo de investimento tradicional, estou há 1 ano só na empresa, mas eu vim pensando em estruturar uma empresa e, cara, eu fui totalmente reestruturado profissionalmente pela empresa, né? Assim, de entender o mercado de uma maneira completamente diferente e ver, de fato, o que a gente consegue trazer assim, para a economia. A gente é totalmente focado em token lastreado hoje, tá? Até porque a gente percebeu que tem um apelo muito grande essa parte de democratizar o investimento, você trazer um pouco mais de liquidez, você viabilizar produtos e projetos que antes, pelo tradicional, não conseguiriam ser viabilizados. Como você falou, essa parte de retail para a gente hoje é muito importante. A gente está num país onde 72% da população nem sabe o que é um investimento, e de mais de 80% das pessoas que investem ainda em CDB e poupança. Então, você fala assim, cara, eu tenho uma oportunidade aqui gigantesca de trazer essas pessoas para perto. E eu acho que o token lastreado, a gente às vezes chama de renda fixa digital, pode ser o primeiro passo para a pessoa entrar nesse mundo digital. Talvez seja difícil aquele investidor mais tradicional entender o que é um DeFi, ou então entender uma criptomoeda, um protocolo. Mas quando eu falo, você vai ter um rendimento pré, ou então um pós mais pré ali, cara, muito parecido com aquele outro produto que você já conhece, as pessoas talvez comecem a se sentir mais confortáveis em entrar na economia digital. Então, a gente tem trabalhado muito nessa frente, e é engraçado como as pessoas vêm procurar a gente também, né? Os parceiros. Hoje, a gente, na métrica que a gente começou a fazer desde março, foram mais de 254 parceiros já tentando fazer tokenização, um volume potencial de 2,7 bilhões em ativos. A gente está hoje em andamento com 81 projetos, incluindo a parte de agro, energia, recebíveis e fluxo de pagamento, esportes, tanto aqui como na Europa. Então, assim, a gente tem visto um mercado que está totalmente se modificando para conseguir atrair pessoas que estavam muito longe dessa parte de investimento. Então, acho que assim, como você citou aqui, a gente está se estruturando para trazer o mercado secundário para a parte de equities também. Então, a parte de tokenização de startups faz parte do nosso roadmap para início de 2023. Acho que até, desculpa te interromper, mas acho que até teve uma medida recente, né, que aumenta aí a possibilidade de investimento, aumenta isso. O ticket, né, do investidor para poder fazer crowdfunding. Exatamente. Com a resolução 88, com a entrada dela, a gente agora consegue fazer oferta de até 15 milhões.
O faturamento da empresa no ano anterior passa a ser de 40, foi um conglomerado 80. Então, assim, você traz empresas maiores, né, com um potencial melhor de investimento, mais bem estruturadas. Isso muda um pouco o perfil do mercado. E aí, quando você fala para o investidor que antes via startup como algo com zero liquidez, vai ter que esperar um evento X para aquilo acontecer na sua vida, você materializar aquilo. Você fala, não, cara, agora você tem um mercado secundário, você vai conseguir treinar aquilo com alguém, se você já tiver a ponto de precisar de liquidez, você vai conseguir com outra pessoa que queira entrar no seu lugar. Então, isso é bem interessante também. E a gente está contando com a Sync aí para fazer isso dar certo, né? Eu tenho a impressão de que os reguladores, não só a CVM, mas todos eles, vão em doses homeopáticas, né? Vai aumentando um pouquinho o tamanho do ticket, vai ajustando ali e tal, para experimentar como esse modelo vai acontecendo. Inclusive, agora também recentemente, acho que a CVM 40, né? Ela também traz uma posição em relação ao que vocês fazem hoje, que é tokenização de ativos, para delimitar muito bem a fronteira do que é valor imobiliário, security token, do que é regulado, né? A debenture que a gente comentou aqui um pouquinho com o pessoal da Credix, com o Henrique, e também do que vocês fazem, trazendo um pouco mais de segurança também para quem investe, para quem está entrando nesse mercado. Exatamente, exatamente. E é legal ter um pouco dessa visão, porque e até é um serviço complementar que eu acho que a gente acaba fazendo aqui, quando, por exemplo, para eu estruturar uma debênture no mercado tradicional, tem um custo altíssimo. Eu não consigo fazer uma debênture de 2 milhões, 5 milhões ali. Não faz sentido economicamente eu estruturar aquele ativo. E via tokenização hoje eu consigo. Então, muita gente que não tinha capacidade ainda para montar uma debênture, mas precisava do funding, e já tinha, por exemplo, contratos performados, hoje eu consigo tokenizar o recebível nesse contrato, adiantar o financeiro para aquela empresa, aquele cliente meu, e ele consegue dar seguimento aí ao projeto dele. Então, fica bem interessante também. Então, assim, tem bastante coisa mudando. Ali vocês têm também recebíveis de precatórios, cotas de consórcio, como comentei, tem acho que já um leque de produtos já bem extensa, né? Exatamente. E você falou da democratização, acho que esse é o grande lance de vocês. Enquanto que a gente está estudando o institucional, oportunidade, com valores imobiliários, vocês estão num segmento mais de retail, como a gente falou, de varejo, democratizando, né? Oferecendo um produto que hoje só o institucional tem acesso, né, em termos de taxas, de rentabilidade e tal, abrindo isso, fracionando isso para um público que não teria acesso hoje, certo? Exatamente. A gente tende a fazer nossas ofertas a partir de R$100. Então, se você com um ticket muito baixo, você consegue entrar, né, nesse tipo de investimento. Se hoje tiver muito investimento lá, depois eu quero a comissão. Vamos lá. A gente vai medir lá pelo marketing. E o interessante é que, assim, às vezes até a gente dá acesso a investimentos que antes as pessoas físicas não conseguiriam ter, como contrato de energia. Se você não for uma comercializadora, você não consegue fazer trade de contrato de energia. Hoje a gente tokeniza o recebível do contrato, a pessoa consegue investir naquele contrato, então, assim, e ganha essa rentabilidade que é bem diferenciada, né? Ela é bem diferente do mercado tradicional. Até se você for olhar pelo lado de rentabilidade líquida, dado a isenção tributária ali até uma certa quantia de alienação por mês, cara, torna o produto extremamente interessante. Então, você começa com um ticket baixo para conhecer o ativo, você tem uma rentabilidade legal, você não paga imposto. Então, cara, você começa a trazer algumas vantagens, o cara fala, cara, no mínimo eu quero experimentar. No mínimo eu quero começar a investir aqui para ver o que é. Legal. Fazer uma pergunta, vai não esperar o final não, Vitor, só para deixar o pessoal um pouco mais, acho que conseguir tangibilizar o que vocês fazem ali. A garantia jurídica disso está no smart contract, tem cartório envolvido, como é que funciona quando eu compro, entro lá e compro uma renda fixa tokenizada? Não, tá, todo o contrato fica exposto dentro do smart contract, né? Se você tiver um Ether scan da vida, você consegue botar o resto lá e consegue olhar tudo certinho, tudo bem auditável, digamos assim, é muito claro, ele é todo bem estruturado para o cliente ficar totalmente confortável com aquilo. A gente tende também a seguir algumas premissas no mercado tradicional, a gente faz uma lâmina comercial, a gente faz uma lâmina técnica, então o cara, antes de investir, ele tem todo o aparato ali, ele consegue ver quais são os riscos, ele consegue ver, de fato, quem é o parceiro que está trabalhando junto com a gente, toda a parte de liquidez do ativo, qual o risco de crédito que ele tem, o risco de crédito da empresa, a gente solta pela nossa asset também uma análise de crédito da empresa. Então, assim, a gente tenta trazer um pouco do mundo tradicional, do que já funciona, né, obviamente, assim, para dentro desse mundo digital, até para ir dando essa segurança para o investidor para experimentar novos projetos, novos ativos.
Acho que esse é o grande lance, né? A tecnologia por trás, o smart contract, o blockchain, porque ativo digital já existe, né? Exato. O real digital, vamos dizer assim, a gente já tem na conta bancária há muito tempo, entre aspas, Exatamente. né? Agora a gente vai ter a tecnologia, que acho que traz mais segurança, traz a descentralização e a possibilidade da gente, ao invés de abrir uma conta no banco, ter uma wallet e transacionar tudo isso. Perfeito, exatamente isso. Esse é o grande lance. Exato. Obrigado, Vitor. Daqui a Opa, pouco a gente que volta, então, bate mais um papo. Vou passar agora para o Andrés, explicar um pouquinho aí o que a NetSpace está olhando, o que ela faz no mercado. Vamos lá. Bom, pessoal, não era brincadeira aquilo que eu falei, né, de transações imobiliárias instantâneas, né? A gente está acostumado assim a mais de 150 anos, que é o que tem o nosso sistema registral, a fazer transações de 30 dias a 60 dias, as mais rápidas, né? Então aqui todo mundo aqui, sem exceção, faz transações imobiliárias de 30 a 60 dias. O que a NetSpace fez foi criar um arranjo técnico e jurídico. Seu slide, se você quiser. Tá aí. Estava de cor aqui. Para espelhar a propriedade civil num token. Então, a gente foi um pouquinho além da tokenização, porque a gente está tratando do imóvel. Talvez o proprietário desse token queira morar no nosso token. A gente brinca, né? No nosso token você mora. Então, tem moradores morando no token, né? Então, primeiro, entendendo que a propriedade civil ela tem os mesmos direitos e deveres de um token, a gente consegue imaginar as consequências disso. Por exemplo, one click to hold. Vocês já imaginaram fazer uma alienação fiduciária em 10 segundos? É o que a gente faz. Né? Vocês já imaginaram fazer a transferência de uma propriedade em 10, 15 segundos? É o que a gente faz depois que a propriedade está digitalizada e que a gente tem o espelho do token na matrícula. A gente criou um elo bidirecional, é um arranjo único aqui no Brasil, até com pedido de patente. Ele liga a matrícula no token e o token na matrícula. Por quê? Porque a gente está tratando do imóvel. Eu não posso ter um token voando por aí e, de repente, tem alguém mexendo lá no cartório na matrícula. Então, a gente tem um veículo de custódia. No momento, o veículo é nosso, mas, claro, os bancos terão seus veículos de custódia. Né? Entendido isso, né, deixa eu só passar mais para respeitar meus 7 minutos aqui. Né? Como é que vai para frente? Aqui. Vou explicar em 4 pilares rapidamente. Aqui está a matrícula, vocês talvez não consigam enxergar aqui, mas circulado na matrícula tem um token lá dentro. Então, fazendo isso, a gente conseguiu colocar dinamicidade no papel. O nosso papel fala, transaciona. Se eu pegar meu celular aqui e fizer uma transação, vai espelhar lá no papel que está no registro lá no cartório. É incrível isso, né? Para trazer a perfeição para o modelo, nós criamos um regulamento. O regulamento tem 30 e poucas páginas, amplamente embasado juridicamente, para fazer o fazimento do token, desfazimento, como é que funciona o IPTU, como é que funciona a locação, como é que funciona a garantia, que é o que a gente vai mostrar aqui hoje, né? Como é que eu faço uma alienação fiduciária em tempo real e tudo mais. Aqui um exemplo do veículo. Né? O veículo tem um contrato social totalmente travado, como se fosse um trust, né? E ele tem uma afetação em cima do veículo. Então, se eu sair daqui, tentar ir lá no cartório, vender esse imóvel que está dado em espelhamento de um NFT, o tabelião não vai poder vender. Vai dizer, desculpa, mas tem uma trava aqui, uma afetação. Então, o veículo realmente faz o papel de travar o imóvel. Né? E, por último, a plataforma. Né? Então, a gente não simplesmente jogou o token no blockchain, porque existem coisas que, por exemplo, nesse meu celular tem 15 milhões em imóveis aqui. Ele pode tentar roubar o celular, não vai acontecer nada, porque está travado. Ele tem testemunhas. Vocês teriam que sequestrar a minha mãe, que está em Porto Alegre, e a minha irmã para fazer uma transação. Então, não é um simples blockchain. Aqui, quem perde a chave não perde o imóvel. A gente teve que fazer isso porque tem um imóvel carregado num celular. Né? E é isso. Eu deixei aqui, não sei se eu clicar aqui vai passar. Ah, não vai. Era um videozinho fazendo uma transação, mas vamos lá. Nas perguntas a gente explica como é que faz a transação. Boa. Obrigado. Vou passar para o Carlão, então, agora. Falar um pouquinho. Até agora foram aqui os surfistas profissionais, o pessoal que já está surfando no blockchain há algum tempo. Eu e o Carlão somos o Howley, estamos começando agora. Quando eu escuto o pessoal falando, né, apesar da gente já estar estudando essa questão de criptoativos e blockchain há um tempo e conversando aqui com os parceiros, quando eu escuto o pessoal falando, dá de novo assim, uma inquietação, né? As possibilidades são quase que infinitas, né? Então é muito legal a gente falar de debênture, de renda fixa digital, de real estate tokenizado. Putz, estou escutando aqui de novo, me encantando com esse universo, né? É um negócio muito bacana.
A gente hoje vai falar um pouco... Primeiro, eu vou só agradecer os participantes dessa iniciativa, ali o Alexandre Machado, o Anderson Freitas, o Juliano Bucchi e o Rogério Kugimoto, que foram as pessoas que nos ajudaram a tirar do papel a ideia desse produto. Tá? E hoje eu venho falar dele com muita satisfação, porque acredito que seja assim que, mais uma vez, né, com o DNA inovador, o viés inovador da empresa, a gente está lançando, acredito que seja o primeiro produto de criptoativos para instituições financeiras de pequeno, grande e médio porte, para fazer collaterals usando tokens. Né? Na verdade, assim que já tem hoje um produto que trata collaterals de qualquer natureza, sejam eles bens, né, tangíveis, intangíveis, fiduciários, fidejussórios. É um produto que está em aproximadamente 25 a 30 instituições financeiras hoje, e a gente enxergou, o primeiro contato foi com a NetSpaces, né, na parte de real estate tokenizado. A gente enxergou ali uma oportunidade de abarcar isso no nosso produto, e, com muita satisfação, a gente anuncia ele hoje. Né? Que dor que a gente queria resolver? Primeiro, a complexidade e a morosidade na análise de garantias, porque quando você colateraliza bens, né, você tem que fazer a avaliação, um pouco do que foi falado aqui pela NetSpaces, você tem que fazer a avaliação física do bem, você tem que fazer valuation do bem, cuidar de depreciação, cuidar de amortização ano a ano, você tem que fazer resolver toda a parte de cartório e tal. Então, isso tudo traz uma complexidade grande e encarece o processo. Isso traz certa falta de segurança e risco operacional, eleva o custo, traz um certo fluxo burocrático para o processo, e você tem um problema de liquidez, porque quando você trata de bens, principalmente de bens tangíveis ou fidejussórios, a morosidade, a burocracia que você tem na tratativa desses bens, ele pode dificultar a liquidez que você tem ao executar uma determinada garantia. Então, foram algumas dores que a gente identificou no processo e que imediatamente identificamos no ativo digital a solução para todas essas dores. Tá? Qual foi a nossa motivação? Bom, a minha primeira motivação foi quando o Saldanha me perguntou o que a gente tem de produto que converse com blockchain, que trate ativo digital. Eu falei, nada, nenhum. Aí ele falou, nenhum? Aí eu falei, nenhum. Fui para casa, né? Aquilo me incomodou para caramba. Falei, primeiro, o chefe me cobrou. Segundo, cara, não tem mesmo, né? Qual que é a oportunidade que a gente tem, tá? Então, a primeira motivação veio dessa provocação dele, super bem-vinda. E a segunda veio do quão efervescente está o tema de tokens e ativos digitais no nosso mercado hoje. Eu li alguma coisa recentemente que o Brasil é apontado, é visto hoje no mundo como possivelmente o epicentro de tokenização e de controle de ativos digitais no mundo. Não é o pioneiro, mas possivelmente será o maior país a tratar ativos digitais num futuro muito breve. Né? Então, nós estamos no epicentro desse acontecimento. Isso é uma oportunidade muito grande. A gente trouxe ali alguns dizeres da NetSpace, né, que defende a propriedade digitalizada, né, leve, simples, fácil, rápida. Né? Um outro parceiro com quem nós temos conversado, o pessoal da Bitpreço, Fernando, não pôde estar aqui conosco hoje, um abraço se ele estiver nos assistindo. Temos ali a oportunidade de fazer um cross-selling, um upselling de moedas através de meta-buscas de preço de moeda. Então, oportunidades também muito bacanas. O pessoal do mercado Bitcoin, estamos estudando a próxima integração para trazer fluxos de recebíveis ou outros ativos digitais. Falta agora a gente conversar com a Credix, que ainda não temos nenhuma integração prevista. Temos que saindo daqui, marcamos a primeira reunião. Né? Olha só a caixa de e-mail lá, Carlão. Talvez já esteja lá. Então, conversando com esses parceiros, essa galera né, enfim, que está trazendo um mindset muito diferente, a gente foi o que nos gerou a motivação para criar o produto. Vou falar bem brevemente como é que é o fluxo. Quando eu vou dar um token, né, um criptoativo em garantia, funciona da seguinte maneira: o cliente vai à instituição financeira pedindo um crédito, isso não muda, tá? Isso continua como é. A instituição financeira realiza toda a esteira de crédito, só que, nesse momento, em vez dela solicitar e receber do cliente ativos convencionais em garantia, ela vai receber do nosso parceiro, NetSpace, por enquanto,
é o primeiro com quem nós estamos desenhando o produto, ela vai trazer para a gente uma lista de ativos digitais que estão na propriedade daquele cliente. Tá? O banco avalia esses ativos digitais, faz o bloqueio de alguns deles, o cliente recebe um pedido de confirmação desse bloqueio e ocorre, então, a trava da garantia em razão daquele crédito que está sendo dado. É um processo completamente amarrado e integrado, todo ele através da integração entre os parceiros e com a blockchain. Tá? E, muito brevemente, também, um fluxo de liberação, né, de queima da garantia ou de liberação da garantia é parecido. Né? O cliente efetua a liquidação do contrato, a amortização do contrato, a instituição financeira recebe a grana dela, que ela emprestou com juros, enfim, com tudo que ela cobrou, com o spread dela, né? E aí ocorre a baixa ou a liberação do token. Né? Se aquele token tiver vencimento, ou se ele estiver próximo da expiração, ele pode ser queimado, ou ele pode ser simplesmente liberado e a propriedade devolvida ao beneficiário original, ao dono original daquele token. Tá? Ocorre ali a devolução da custódia do token. Então, vejam que são fluxos bem simples, tá? Bem simples de operar, de serem implementados, mas muito bem amarrados, todos eles lastreados em blockchain. Tá? E, muito rapidamente, quais são as prerrogativas da instituição financeira para trabalhar com esse produto? Ela precisa fazer a transferência de propriedade digital desses ativos assim que os tome em garantia. Ela precisa fazer toda a comunicação de liberação, tanto de trava quanto de liberação desses tokens para o custodiante, né, para que ele, por sua vez, faça o bloqueio ou desbloqueio. Precisa informar o Banco Central a propriedade. Tá? A gente já tem hoje os módulos regulatórios para fazer todo o tráfego de informações para o Banco Central. E informar todas as movimentações envolvendo tokens, tanto para o Bacen quanto para o cliente, obviamente, tudo isso passando pela tokenizadora. Tá? Então, mais ou menos assim que funciona. O lastro é gerenciado pela tokenizadora. Então, no caso da gente fazer, por exemplo, um crédito lastreado num real estate, num imóvel, hoje a custódia e o lastro desse ativo são feitos pela NetSpace. Né? E as prerrogativas da nossa solução, né? É controlar toda a negociação do ativo, fazer as travas, bloqueios, desbloqueios e assim por diante, fazer toda a custódia do ativo e fazer todas as movimentações oriundas da custódia, então transferência de propriedade, retomada da custódia, queima do token, né? Tudo isso fica a cargo da tokenizadora. E fazer toda o gerenciamento de valuation do ativo, assim como do ativo digital, né? Assim como um ativo real, né? Um ativo tangível, esse negócio sofre valoração, né? O token ele tem valuation, então a gente precisa controlar essa atualização de valor para entender se o cliente está com excesso, deficiência, suficiência de garantias dia a dia. Tá? Hoje, a gente está fazendo um teaser sobre esse produto, ainda não é o evento de lançamento, nós vamos ter um evento específico de lançamento desse produto, que a gente queria que era dar uma visão geral, tá? Mas, com muito orgulho, anunciamos que dentro, em breve, teremos o evento de lançamento e o produto estará disponível no mercado. Acredito que seja o primeiro, de novo, né? A primeira empresa, a consultoria de software, de soluções financeiras, software financeiro, hoje, a lançar um produto para instituições financeiras para trafegar ativos digitais colateralizados. Então, estamos muito orgulhosos aí disso e, por gentileza, aguardem nossos comunicados em e-mails, redes sociais, etc. Em breve, a gente divulga a data de lançamento propriamente do evento, onde a gente vai trazer mais detalhes. Tá bom? Então, não tem data, já para o pessoal não perguntar isso. A data não está marcada. A gente está próximo de soltar a data, né? Vai ter a live de lançamento do produto, ainda não tem que fechar ali com a turma de marketing. Legal. Brunão, está em Nós tempo ainda da criar a expectativa, né, cara? Tem que fazer um suspensezinho assim para a turma ficar... Está em tempo da gente ainda virar o jogo, né? O cara saiu na frente aqui com o Core Bank, mas a provocação do Saldanha foi para todo mundo, né? Até pegando o gancho, eu falei um pouquinho aí abri a conversa nossa aqui falando um pouquinho das conexões entre essas tecnologias e inovações, né? Aqui a gente tem muitas iniciativas. A gente trouxe aqui algumas, as principais que estão acontecendo, porque, como eu falei, o ecossistema é muito grande. A gente tem aí possibilidades em consórcio, em câmbio, né? Inclusive, a gente vem vendo uma movimentação dos reguladores, não só relacionada à tecnologia blockchain, a cripto, a CBDC, mas outras iniciativas que corroboram com esse assunto, né? com toda essa
essa questão. Você falou de colateral agora, há pouco tempo atrás teve o marco das garantias, né? Tem o marco regulatório de câmbio, que está saindo também, tem marco regulatório de securitização, as CRs da vida, né? Os recebíveis também teve recentemente mudança. Então, a gente percebe que não só, de novo, né, diretamente relacionado à descentralização, né, a parte de blockchain, mas muitas iniciativas que o Banco Central vem fazendo aqui no Brasil, que vão direcionando a gente para um modelo de economia, né, de mercado de capitais, acho que referência, né, no mundo. O Banco Central nosso já tem feito aí com o Pix, com várias iniciativas Open Banking, né, e agora vem, principalmente, acho que a parte de crédito, né, acho que a parte de crédito privado tem muita oportunidade, muita coisa acontecendo no nosso mercado aqui. Então, eu queria agora aproveitar mais alguns minutinhos para a gente bater essa bola aqui, perguntar para vocês aí o que vocês estão vendo, tendências agora, não falar do que está acontecendo, do que vocês têm feito, né, neste momento, mas se alguém quiser comentar um pouquinho o que está enxergando de tendência, o que está vendo em relação aos reguladores, para depois a gente passar para a próxima etapa de perguntas. Quer falar, Henrique? Alguém? Puxa aí. Andréas? Aqui acho que a provocação que a gente tem que fazer é em relação à estratégia e à tática, né? Eu sempre acabei aprendendo isso, batendo cabeça, né? A gente, quando está fazendo uma disrupção, a gente enxerga aquela oportunidade e vai direto para o final da linha de chegada, né? E a gente queima a largada, literalmente, né? E aqui é uma questão que a gente deveria entender a linha de chegada, mas dar passo a passo, que é o que a gente está fazendo aqui. Muita gente pergunta, mas por que vocês já não saem construindo, dando para as construtoras, fazer loteamento? Olha, é muita disrupção ao mesmo tempo agora, não dá para fazer isso. Então, a gente está fazendo pão, queijo, o imóvel está pronto, ele existe, está ali, tem a matrícula. Então, assim, é uma provocação tática, né, que às vezes a gente acerta na estratégia e erra na tática. Eu já fiz muitos erros assim, então queria só levantar essa questão de pensar no roadmap, mas executar passo a passo, né? Eu acho que assim, estou totalmente de acordo com isso. É o que a gente tem feito também assim na Credix. A gente tem a visão de longo prazo, mas enxerga que é uma disrupção tão grande que precisa ser paulatino, senão você não consegue fazer a mudança que você quer. Mas eu queria fazer um outro comentário que é assim, sobre o escopo regulatório no Brasil, que a Credix é uma empresa fundada por 3 belgas, no fim do ano passado, e desde o princípio já houve a visão de que o Brasil seria o lugar para começar, não para expandir depois de um tempo. Então, assim, por 3 principais motivos. Eu acho que o primeiro deles é que aqui no Brasil você tem um ecossistema de fintechs, e no nosso caso de fintechs de crédito, muito pujante, tem muita fintech de crédito fazendo coisa muito interessante. O segundo motivo é que há também há pouco acesso a capital internacional aqui no Brasil, no mundo de crédito privado e numa granularidade que as fintechs estão chegando. Então, a gente viu uma grande oportunidade de trazer capital de fora para esse mundo também. E o terceiro ponto, eu acho que é justamente a abertura do regulador, não só para essas outras inovações de fintech, mas também para cripto e blockchain. Então, a gente que tem contato com outros reguladores de outros países, a gente vê que aqui no Brasil, realmente, eles realmente querem ajudar e participar construtivamente desse novo mercado. Então, assim, a gente está bem otimista para esse tipo de inovação aqui no Brasil. Até complementando, eu concordo com ambos. A disrupção ela não é um sinônimo de anarquia, né? Assim, você não tem que falar, vou fazer tudo do jeito que eu quero, sem pensar em ninguém, da maneira que eu quiser. Não é assim que a gente pensa. Pelo contrário, a gente acaba se unindo aos reguladores e se aproximando deles para, de fato, colocar o nosso projeto ali dentro, apresentar nossas ideias, para que aquilo seja bem aceito, não só por eles, mas por todos. E aí, de fato, a gente conseguir entrar nesse mercado, né? Então, acho que assim, o caminho mais fácil é fazendo o correto, não querendo fazer tudo da maneira que a gente bem entende. Então, estou totalmente de acordo com E a gente percebe que o regulador está bem próximo, incentivando, inclusive, né? A gente teve até uma consulta que a Credix
abriu aqui no piloto ali que a gente está fazendo no Fenasbac, e aí coincidiu de ser o mesmo legal que vocês também tinham contratado para ver algumas questões. Foi bem interessante isso, o pessoal comentou, né? Então, acho que, realmente, né, eu tenho visto alguma coisa lá fora, não sou alguém que está estudando, de fato, o que está acontecendo lá fora, mas o que a gente percebe aqui dentro é que o regulador está realmente preocupado com a segurança, preocupado com a transparência, preocupado com o investidor, mas ele está sempre disposto a experimentar, a abrir, a apoiar as startups. A gente vê isso muito nesse programa Next ali da Fenasbac. Ele sempre à disposição a marcar as reuniões com a gente, a fazer as apresentações, a colocar as ideias, ouvir as ideias das startups para poder apoiar, sempre apoiando, sempre, vamos dizer assim, empurrando é uma palavra meio ruim de colocar, não é empurrando, mas abrindo o caminho para que essas startups possam inovar e trazer essas coisas para o nosso ecossistema, vamos falar assim. Legal. Alguém quer colocar mais algum ponto? Senão a gente vai para perguntas. Não? Temos perguntas? Então vamos lá, várias. Que bom. Bem, primeira pergunta do Daniel Durães. Como assim que está se preparando e quais frentes relacionadas ao metaverso relacionado ao blockchain? Algum cliente já nos solicitou? A gente tem alguns estudos que a gente está fazendo, né? Tem aí no nosso time aí algumas descobertas que a gente está fazendo. Uma delas que a gente conversou, eu posso comentar aqui, é a questão das assembleias, né? Então, por exemplo, no caso de fundo de investimento, a gente já tem as assembleias digitais já autorizadas pela CVM. E já existe também um pronunciamento dos reguladores permitindo também que essas assembleias aconteçam no ambiente do metaverso. Então, por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma iniciativa concreta, mas tem estudos, nosso time Discovery ali tem pesquisado, e uma das coisas que eu comentei até com o Saldanha recentemente foi a possibilidade da gente, na indústria de fundos, trabalhar com assembleia no ambiente do metaverso. Legal. Bem, outra do Daniel. Sabemos que, nesse momento, o mercado cripto ainda é um mercado bem volátil, mas, nas suas opiniões, a cripto do Sandbox é uma moeda promissora? Ele deve estar falando, principalmente, do Real Digital, o CBDC, né, imagino. Bom, se a gente estiver falando da nossa CBDC, né, que é o Real Digital, é mais do que promissora, né? Na verdade, já é uma realidade, a gente já tem algumas emitidas, e é um projeto super disruptivo que está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? A gente tem hoje mais de 60 ou 70 países do mundo estudando fazer a sua CBDC, ou seja, a sua criptomoeda governamental regulada, e é um negócio que vai, de fato, alavancar uma série de possibilidades dentro do mercado financeiro brasileiro. Hoje, o nosso dinheiro é Fiat, né? Modelo Fiat, é um dinheiro fiduciário, e a CBDC ela vem fazer a disrupção disso para a gente ter lastro 100% digital para a moeda. Então, isso é uma disrupção grande e um movimento natural que deve acontecer no mundo todo. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Na minha opinião. Okay. Bem, temos mais outra. Se quiserem, fica à vontade, gente. Vitor, acredito que após essa guerra na Europa e controle de inflação da zona do euro, alinhado com maior estabilização política no mundo em geral, principalmente Estados Unidos e China, o mercado de tokenização e cripto se desenvolva e cresça como era previsto, saindo do âmbito especulativo e indo para a utilização real no mercado financeiro e dia a dia. E qual o principal desafio a ser enfrentado para fazer esse mercado decolar em vista que ainda há muita desconfiança quanto à sua real utilidade e eficiência? Quer responder essa, Henrique? Você está balançando a cabeça aí? Não, no Vitor é o nome da pessoa. Tem mais de um Vitor aqui. Vitor é o nome de quem perguntou. Essa é uma boa pergunta. E eu acho que a gente viveu um bull market de cripto muito intenso nos últimos meses e anos. E isso trouxe muito projeto sem utilidade, né? Que na hora que a liquidez saiu do mercado, todo mundo viu quem estava nu. E o que a gente tem visto agora é que, tirando essa bolha especulativa muito grande, existem projetos que, de fato, trazem utilidade para o mercado. E eu acho que todo mundo que está sentado aqui está dentro desse grupo de projetos que trazem utilidade para o mercado
e que trazem também uma nova visão sobre a criptomoeda. As criptomoedas e tokens e afins é muito mais do que uma moeda de cachorro, né, um token puramente especulativo. Elas podem, de fato, trazer eficiência e mais segurança para as transações. E eu acho que um dos grandes desafios é conseguir vencer essa barreira, assim, pessoal, não é só especulação. Tem projeto que está trazendo utilidade e valor real para o mercado usando essas tecnologias. A gente faz isso no mercado de crédito privado. Então, por exemplo, os nossos tokens, os investidores que investem nas nossas operações via um token, é um token de renda fixa. Então, no fim do dia, o investidor que compra o nosso token de uma determinada operação nos Estados Unidos, na Europa ou aqui no Brasil, e investidor que eu digo é family office, fundo de crédito, fundo de pensão, ele está comprando um token, que é um ativo de renda fixa, que tem lastro, que ele tem legal claim sobre uma debênture que está tokenizada aqui no Brasil, no caso, ou um loan agreement que está na Colômbia, no México, e ele tem legal claim sobre aquilo. Então, não tem o caráter especulativo, é um ativo muito seguro, porque ele está lastreado, ele tem lastro real. São coisas diferentes, né? Quando a gente fala de cripto, como ele perguntou aí, vai ter volatilidade, é moeda, né? Então, isso eu acho que é inevitável. Sempre vai ter ali especulação, vai ter ali a volatilidade. Quando a gente fala de um token de renda fixa, ou uma stablecoin, que é lastreada numa moeda, né? Uma moeda controlada por um banco central, eu acho que a gente entra num momento diferente, né? Então, de muito tempo para cá, a gente vem falando em cripto, a gente vem vendo aí até num primeiro momento, né, como uma moeda, né, é usada para fazer alguma movimentação, alguma transação, de repente até que a pessoa quer sair, vamos dizer assim, do ambiente regulado para poder fazer essas movimentações. E de alguns anos para cá, talvez de 2 anos para cá, a gente vê um movimento até dos bancos centrais olharem aquilo como uma coisa que veio para ficar, uma coisa que é estável, que dá para ser aproveitada num mundo de finanças descentralizadas, esse tipo de coisa. Então, acho que a gente, na minha opinião, a gente está saindo do momento, né, de insegurança, do ambiente, até com a regulação que eu comentei da CVM aqui, do ambiente inseguro. Eu mesmo sou um pouco mais menos ousado, vamos dizer assim, para fazer investimento. Então, as pessoas que têm um pouco mais de pé atrás, agora começam a entrar nesse mercado. Eu sou um deles, por exemplo, que até hoje eu olhei isso com um pouquinho de desconfiança e agora eu já consigo sentir um pouco mais seguro de entrar nesse mercado. Tá? Eu acho que foi até exatamente isso que motivou a gente a focar em ativos lastreados. Eu acho que tem muita gente ainda que não faz ideia do que... Até as pessoas hoje, não vou falar com certeza, mas a maioria que compra ou faz trade de criptomoeda não sabe o que é uma criptomoeda. Nunca deve ter lido um protocolo na vida ou algo parecido com isso. De fato, eles usam para especulação. Então, assim, quando você lança um token, seja lá qual for o lastro, vai ocorrer 1 milhão de perguntas falando, mas isso aí, eu preciso de cripto para comprar isso? Eu já recebi um monte. Eu preciso fazendo, não sei... Cara, não, é um ativo como se entrasse numa bolsa e comprar o ativo simplesmente pelo lastro que ele tem. Isso motivou bastante a gente. Até um fato engraçado, eu estava no casamento de um amigo meu, que trabalhava num banco, que eu trabalhava antes, tem uma área digital forte esse banco. Comentei o que eu estava fazendo e ninguém sabia. Ninguém sabia o que era tokenização. O cara do mercado financeiro, de um lugar onde tem uma área digital forte, não sabe o que é tokenização. Imagina um investidor comum, sabe? Então, assim, a gente ainda tem que educar muito aí o pessoal para se sentir um pouco mais confortáveis entrar nesse mercado. O Jamile aqui também fez uma pergunta. Boa tarde. Obrigado a todos por compartilhar estes temas tão interessantes. De nada. O de nada é meu, tá? Não é dela, não. Não é do Jamile, não. Pergunta para o nosso parceiro NetSpaces, por gentileza, como é feito o registro, transferência de propriedade do imóvel via blockchain nos cartórios de registro de imóveis? Ou seja, os cartórios integram o blockchain e é feito via hash? Isso é técnico. Já ocorreu algum processo judicial que questionasse a validade jurídica da transação? Obrigada. Já agradeceu. Ela sabe que são boas perguntas, né? Tem várias formas de fazer a tokenização. E como eu falei aqui no início, né, por ser um ativo
que às vezes é a vida da pessoa, muitas das vezes é a casa da pessoa, a gente preferiu ir um pouco além e fazer uma propriedade digital que usa um token para movimentar. Então, a gente não está vendendo token, a gente está vendendo um imóvel, primeira coisa. E a gente tinha duas opções aqui. Assim, a coisa mais natural seria dizer assim, não aos cartórios e migrar direto, por exemplo, rasga o papel aí, vamos direto para a tokenização, vamos montar um veículo no exterior e tudo mais. Mas a gente fez ao contrário, a gente pegou, botou o Código Civil debaixo do braço e foi lá e construiu um arranjo jurídico que ele tinha duas premissas. A primeira, que usasse o cartório, e a segunda, que ele não pudesse negar, porque a gente sabia que eles iam negar. E aí a gente até apostou lá uma caixa de vinho, né, com o Jonathan lá no início. Né, se passar, né, eu dei os primeiros imóveis, e passou, ele veio cobrar a caixa de vinho. Eu falei, não, nós vamos fazer um hacking aqui agora, nós vamos fazer um stress test. Tu não é da área digital, vamos fazer um stress test offline. Mas o que é isso? Vamos jogar 30 matrículas no mesmo cartório, vamos ver o que acontece. E, de fato, deu problema. O que aconteceu? Por isso que a pergunta é muito boa. Né? O que aconteceu? O pessoal se apavorou dos cartórios, se deram conta do que estavam fazendo, porque eles não tinham entendido o que era a tokenização. Quando a gente fez uma live, na live entrou 1.000 pessoas simultâneas, né, cheio de registradores no Brasil, eles se organizaram em 12 entidades notariais para fazer quase que um bloqueio, né, dizendo que essa empresa não pode operar aqui nos 500 municípios do Rio Grande do Sul, que a gente fez em Porto Alegre, né, as 30 matrículas da mesma zona. Esse processo informal durou 3 meses, foi para a corregedoria. A corregedoria analisou e falou, olha, é uma simples permuta de um criptoativo para uma propriedade civil. Registradores, por favor, façam o registro. E lançou um provimento, que é o provimento 41 de 2021, batizado de NetSpace, né, por causa da gente, e a gente tem um provimento. Então, além de ser legal, hoje, eles são obrigados a fazer pela corregedoria, que é o chefe dos colégios notariais. Então, a gente usou o registro, mas depois que você faz aquela transação, você não precisa voltar no cartório. De fato, a transação é feita sem o cartório. Nós, por opção, decidimos plugar alguns cartórios para registrar, olha que loucura, por API, o proprietário do token na matrícula, antiga matrícula de papel. Então, tem alguns cartórios que a gente volta lá, por API, e diz, olha, agora o Andrés vendeu para o fulano. Registra aí sem valor econômico, um mero comunicado, e o cara se sente feliz, porque ele tem um token, e, ao mesmo tempo, se ele for lá no papel, na quarta zona de registro, ele vai pedir um print do papel e está o nome dele, que está lá no Etherscan. É uma coisa meio louca de entender, mas a gente fez essa integração imitando o passado. A gente foi lá para o futuro e imitou o passado, e é o jeito que a gente está andando para frente. Né? A pergunta é boa, porque foi bem o que a gente passou, né? Um problema sério até tornar legal essa questão. Bacana também aqui na parte de investimentos, também de debêntures e tal, que a gente também tem esse espelhamento do mundo real com o mundo digital, né? Você fazer a tokenização, por exemplo, de um valor imobiliário, de uma debênture, não dispensa a necessidade de você ter a escrituração dessa debênture por trás. O que você dispensa é a depositária, que é a exchange, né? Ali a negociação desse token, até por causa de liquidez e tal, que a gente abordou aqui também, a gente acaba dispensando, vamos dizer assim, a bolsa, né? A depositária. Mas a parte de escrituração hoje, mesmo em ambiente sandbox, a CVM exige que seja feita, para poder dar essa garantia de que as coisas estão se conversando, que não tem duplicidade, que isso tudo está seguro dentro desse ambiente. Acho que a evolução disso é você ir eliminando essas etapas, dessas intermediações, né? Essa é a minha opinião. Mais para frente, elimina a escrituração, depois elimina o distribuidor, depois, e assim por diante, até você ter um pouquinho disso. Aí, já pegando um gancho também, aí uma opinião minha também, né? A questão da descentralização sempre vai ter espaço para o mercado tradicional, né? Porque quando você tira a intermediação, isso até num artigo que a gente publicou recentemente no nosso blog, você deixa de ter ali alguém arbitrando essa negociação entre essa operação estruturada, né? Alguém que está ali no meio que vai te dar uma garantia, um grande banco, né? Uma instituição financeira que está por trás disso. Então, quando você vai para um ambiente do retail, né? Quer emprestar dinheiro para você ou quer alguma coisa, você fica, acho que, mais confortável para fazer uma negociação com valores menores. Agora, quando você vai para um ambiente mesmo de uma emissão de uma debênture grande e tal, acho que ter ainda ali uma figura, né, de um intermediário, seja uma startup, mas seja alguém ali que vai te trazer, né, a segurança, enfim, vai te deixar mais confortável para realizar, a operação vai acabar sempre tendo esse papel, né? Dali para frente o wallet, eu te empresto, pago, financio e está tudo certo.
Mais perguntas? Mais uma. Lucas perguntando, dúvida, o próprio Vitalik, não sei quem é, já confessou que se arrepende de ter nomeado suas transações na blockchain com o nome de smart contracts, porque dá uma ideia de que podemos criar um contrato de fato na rede Ethereum, o que não é bem assim. Aí vem a primeira pergunta. Vocês usam blockchain pública? Não, desculpa. Vocês usam a blockchain pública ou privada na NetSpaces? Segunda, se for na rede Ethereum, como fazem para garantir que as cláusulas do contrato sejam cumpridas? Terceira, como está a regulação? É possível judicializar caso uma das partes não cumpra o contrato? Opa, vamos lá então. Você me lembra de todas. A gente usa o Ethereum normal, tradicional, e a gente tem um arranjo que a gente apelidou de 2.5. A gente está entre a Web 3 e a Web 2. Por quê? Porque na Web 2 tem mais usuários que na Web 3, só por causa disso. A gente não quer excluir o mundo que não é o Web 3. Então, a gente tem... toda a transação ela é espelhada imediatamente, em tempo real, na Ethereum. Todavia, nós temos um arranjo fechado com um login prendendo o token, de propósito. Então, o nosso token está preso do nosso arranjo, porque a gente precisa... Como é um imóvel, né, não é um token, se esse imóvel gerar aluguel, IPTU, aquelas coisas tradicionais de um proprietário civil, a gente tem o controle sobre o arranjo. Tá? Mas eles estão natural. Nossos tokens estão alugados no 5º andar, só para vocês terem ideia. 5º andar, na loft, na house, em qualquer lugar, qualquer imobiliária, porque é um imóvel tradicional. Então, respondendo a pergunta, é um misto, né, de estar na Ethereum, todavia tem um login proprietário que a gente colocou. Nós fizemos uma experiência com a Moss, empresa de crédito de carbono, onde a gente fez um arranjo um pouquinho diferente, e ela soltou os tokens e foram vendidos 100 hectares de floresta amazônica com preservação, um token de preservação, em 8 horas. Então, e com ágio de 500%, porque as pessoas queriam ter 1 hectare da Amazônia. Então, isso foi feito, também pode ser feito, mas não foi feito pela gente, foi feito por um parceiro usando. Ali, sobre a regulação, né, como é que funciona para controlar divergências e tudo mais. A gente tem 1 ano e meio de regulamento, ele é público, tá? Ele está em netspace.org/publicações. A gente tem lá 30 e poucas páginas, 80 artigos, e nós estamos na versão 1.0. Nós não adicionamos nada. Até agora, ele está perfeito. Está na versão 1.0, 1 ano e meio. Ele prevê fazimento, desfazimento, dação em garantia, como é que faz com home equity, como é que faz com a consolidação, se o cara não paga o IPTU do imóvel, uma série de coisas do mundo real de um apartamento, no caso do imóvel. Né? E agora eu esqueci da terceira, que era... Não, foi da regulação, a terceira. Da regulação, né? A primeira que foi se era blockchain pública ou privada. Respondida. E a segunda, respondida também? Também. Então, acho que é por aí. Bem, agora do Caio. O CBDC é uma oportunidade ou uma ameaça para os bancos? Poderiam discorrer um pouco sobre a visão? Se for uma ameaça para os bancos, como isso poderia afetar a Sinqia? Eu acho que eu respondi essa agora há pouco, colocando a minha visão. Vou passar para o Carlão, caso eu quiser comentar também um pouquinho a visão dele. Mas, só para resumir, eu falei agora há pouco aqui, eu acho que sempre vai ter espaço para todo mundo. Então, acho que vai ter esse movimento grande de finanças descentralizadas, mas os bancos não vão acabar nunca, e em determinado tipo de operação sempre vai ser necessário você ter um intermediador, ter alguém que garante aquela operação. Essa é a minha opinião. Eu concordo com o Duarte. Na minha visão, é muito mais uma oportunidade do que uma ameaça, até porque, no modelo que está se desenhando no Brasil, a CBDC ela não é, digamos assim, de varejo. O cliente final, pelo desenho atual, ele não opera diretamente a CBDC. O modelo seria: o Banco Central emite a CBDC, que é custodiada pelo banco, e o banco emite uma stablecoin, que é transacionada pelo cliente final. Então, os bancos não saem do fluxo de operação, mesmo havendo a emissão da CBDC. Não é um processo de DeFi. Né? A CBDC, apesar de ser um ativo digital, uma moeda digital, ela não é um ativo de finança descentralizada, definitivamente não é. Ela pressupõe ainda a existência do banco, que vai controlar toda a conta, todo o saldo de conta reserva dessa criptomoeda, né, que é o real digital, e, de novo, né, faz a emissão da sua própria stablecoin para que o cliente
trafegue a stablecoin no final do dia. Então, os bancos vão operar ativamente nesse circuito e, obviamente, podem criar produtos em cima disso. Prova disso é o que está acontecendo no próprio LIFT, que é a iniciativa do Banco Central, onde a gente tem vários projetos inscritos com uma série de disrupções usando justamente o real digital e as stablecoins. Então, tem projetos lá de algumas coisas de troca de CBDC por tokens, tem transações cross-border usando moeda digital. Então, eu acho que é um campo muito fértil para que os bancos, fintechs, empresas em geral, empresas de tecnologia, etc., inovem em cima da CBDC e das stablecoins. De forma alguma, acho que seja uma oportunidade para qualquer agente do ecossistema. Tá? Betzol, foi a última. Boa. Tem pessoal Opa, querendo fazer claro. pergunta aí. Vamos lá. Boa tarde. Seu nome? Vamos lá, Luan. Eu sou responsável pela mesa de inteligência de documentos do Santander e eu cuido de algumas esteiras que foram mencionadas aqui. Uma delas é a esteira de garantias de agronegócios. E fiquei muito interessado com a questão do token, né? Novidade para todo mundo. E pensando na automatização dos processos, é muito interessante para a gente, porque hoje realmente a validação do documento de matrículas do imóvel é imensa, é desumano, de verdade, né? Todos esses e o que eu imagino é que esse registro do token ele vai virar um ato cartorial dentro do documento de matrícula, certo? É isso que vai acontecer. E todo o registro que você falou ele vai virar digital. Depois ele volta para o documento físico, qualquer ato cartorial seja registrado também, né? Pelo que eu entendi via API, se é compra, venda, hipoteca, qualquer função que seja. E a última dúvida é referente a se vocês tendem a evoluir isso para outros documentos, para outros tipos de propriedade. Imóveis, agropecuária, qualquer coisa do tipo que você consiga tokenizar, né? Não sei como que é a palavra direito, mas sim, essa é a ideia. Ótimo. Começando pelo veículo, né? E você falou se registrar no cartório e tudo mais, né? Nós criamos o primeiro veículo de custódia simplesmente porque não existia, não é nosso papel, não é nosso interesse criar veículos de custódia. Esse é o papel dos bancos. O banco já custodia Fiat e tudo mais, e custodia outros ativos, né? À medida que a gente criou o primeiro, a gente precisa permutar o imóvel, a propriedade civil, pelo token. Então, tem essa etapa aí. Mas, se o veículo for do próprio banco ou de uma Creditec, isso pode ser feito de uma forma praticamente instantânea. Um comunicado no cartório afeta lá o token e está feito o negócio, né? Então, essa é a questão. E a segunda era... sim. A gente resolveu começar pela parte mais difícil, né? Que é a parte mais regulada. Seria muito natural, inclusive está no nosso nome, né? NetSpaces tem a ver com pegar coisas que ocupam o espaço real, coisas físicas, e levar para a internet. Esse é o nosso negócio, a nova internet, Web3. Então, o que a gente não quer, nesse momento, é trabalhar com ativos virtuais. Eu vim dessa área, vim de ativos virtuais, eu estou indo para ativos reais. Então, respondendo sim, mas tem muita coisa para ser feito ainda, né? Os bancos têm que criar os veículos de custódia, tem que acontecer as garantias, né? Isso que você falou, teve um banco que apelidou o processo que a gente está fazendo de colocar o imóvel na tomada, né? Porque não há do que falar de iBuyer no mercado onde o ativo é offline. Como é que você vai ter um internet buyer se o ativo é offline? Então, você pega um banco que faz 5, 6 mil financiamentos por mês, são 5, 6 mil diligências por mês. Você deve passar por isso, né? Aqui a diligência é one click, porque já tem uma confiança, já está lastreado, está travada a matrícula, não aconteceu nada, se acontecer vai ser tudo em tempo real. Então, a gente vê que tem uma esteira ainda para... Só a parte inicial, né, dessa tokenização é enorme. Tem 1 ano, 2 anos para frente, antes de pensar em colocar outros papéis.
2 pontos importantes aqui. Primeiro, hipótese validada. O Santander tem interesse na solução. E o segundo ponto é, o Léo está aí, quem quiser falar de documento, validação, inteligência artificial, tem o digital lá, o Léo está aí, pode dar um help para a gente depois. O próximo pode ser carro, né? Porque o Santander está um projeto de automóveis, né? no Lifter. Com certeza seria muito mais fácil do que imóvel. Legal. Obrigado pela pergunta, viu, Luan? Alguém tem mais alguma perguntinha para a gente? Vamos lá. Alô? Olá, boa tarde. Eu tenho algumas perguntas relacionadas. Primeiro, poderia explicar só o que é blockchain pública? Pode ser a Credicar explicar. Credic. Vamos lá. Tá, vamos lá. Existem diferentes tipos de blockchain, né? Você tem um blockchain que é o blockchain público, você tem um blockchain que é o blockchain privado, e você pode ter um híbrido dos dois. O blockchain público, por natureza, ele é permissionless. O que isso significa? Que todo mundo pode participar daquela rede se ele tiver compliance com algumas regras determinadas daquela rede. O blockchain privado, ele tem ele é permissionado, ou seja, você tem uma entidade centralizada que controla regras de quem pode participar e se conectar com os outros entes da rede. Acho que essa é a grande diferença. Entendi. E em relacionado à parte dos imóveis, a primeira parte que eu fiquei curioso é mais... Nessa parte dos imóveis, teria contato com corretores de imóveis também ou não? Porque, como é uma cripto, eu imaginei se iria ter ou não. Fiquei curioso só nessa questão. Uma das coisas que a gente brinca muito é respeitar o mercado. É uma brincadeira séria. Você não pode entrar rasgando as coisas. Então, na nossa transação, você coloca lá o corretor. E, naturalmente, a gente já fez um financiamento imobiliário por uma diarista, saiu até na Globo, tudo, e foi feito através de um corretor. Foi a Imobiliária Guarida, com um corretor lá, que ganhou a comissão dele normalmente, né, e foi feito o financiamento imobiliário dele. Então, sim, corretor. Mas, no futuro, já que a gente está falando um pouquinho de futuro, a gente pode ter corretor robô trader. Né? Já pensaram que o cara está comprando e digo, opa, só um pouquinho, compre esse, venda aquele, faça isso. E a gente já tem estudos de como fazer os corretores traders, e dentro da nossa plataforma já tem o Cresci. Então, assim, tecnicamente poderia fazer hoje, mas acho que não é uma boa você entrar no mercado brigando com o mercado. Você tem que ajudar o mercado. Mas também, se precisar ir para frente, a gente estaria pronto para fazer isso. Sim. E, nesse caso, o token de imóvel, ele é como um Ethereum ou algo assim? Isso. Teria várias formas de fazer. A forma que nós escolhemos foi a forma mais didática, que eu acredito, que é um token, um imóvel. Então, cada imóvel... Hoje, a gente tem 30 imóveis que foram tokenizados, 30 e poucos, 35 imóveis, fora as terras da Amazônia. Né? Mas esses tokens, cada um tem um número, né? 001A, da série A, 2, 3... Então, cada imóvel é um token. E cada token pode ser fracionado. Nós temos imóveis que um proprietário possui 100%, nós temos imóveis que o investidor possui 80% e tem um morador lá que comprou 20% do imóvel e paga 80%, ele tem tipo um drag, e ele pode comprar todo o resto das cotas, então, tipo um financiamento flexível, financiamento sem dívida. Né? O cara pega o financiamento, mas não tomou a dívida. E a gente pegou um dos imóveis para testar fracionamento, para ver o que acontecia, né, se a gente jogasse o token no mercado. E a gente fez, em 60 dias, 850 proprietários de um mesmo imóvel. Então, um imóvel com 800 proprietários. Sim. E uma última pergunta, mais relacionado a uma explicação que você tinha dado, só que eu fiquei um pouquinho travado, que é relacionado à parte na hora de tentar vender o imóvel, que ele trava, que você tinha explicado. Aí, só queria que você desse uma recapitulada sobre isso. Tá. Imagina o seguinte, existe a propriedade de papel, vamos chamar assim de forma didática, que ela está lá no cartório. Nós não anulamos ela. A gente coloca um token lá dentro e coloca essa propriedade num veículo de custódia. E esse veículo não pode transacionar esse imóvel, então ele fica travado. Sobre essa propriedade, como ela tem o token, nós espelhamos um token.
Então, nós transacionamos o token que fica acima da propriedade. A propriedade está lá parada e o token está circulando. O que eu comentei, que a gente está fazendo um piloto com uma zona de registro, que é, cada vez que o token é movimentado, nós, por API, mandamos uma comunicação para o cartório, e se alguém for tirar um xerox lá, de papel mesmo, né, ele vai ver o nome da pessoa que comprou o token, que é um negócio bem interessante, né? Você visualiza como é hoje, mas de forma flexível. Entendi. Obrigado. Bom, nosso tempo já está acabando aqui, então eu queria agradecer a todos aí, os convidados principalmente por participarem aqui com a gente, pelo apoio, pela troca que a gente tem feito aí nos últimos meses aí. Carlão, parabéns, saiu na frente, Brunão, ficamos para trás dessa vez. E agradecer a todos que estão participando também aqui do Talk Week, contribuindo aqui com, acho que esse celeiro, né, de ideias aqui, de conversas. É isso.